Começou a gravação. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todos para esse seminário de mecânica de hoje, dia 14 de abril de 2021. É um prazer tê-los aqui conosco. Então, eu vou fazer um anúncio bastante rápido. Tá? O primeiro anúncio, que é um anúncio extremamente importante, esse seminário está sendo gravado e vai ser disponibilizado com consentimento do apresentador no nosso canal do YouTube. Então, se você não quiser que sua imagem ou sua voz terminem na internet, abertamente disponível na internet, por favor, feche sua câmera e seu microfone imediatamente e interaja conosco pelo chat, tá bom? A sua permanência significa consentimento para que esse vídeo seja publicado no nosso canal, tá bom? Então, tirado de lado essa burocracia chata de copyright e tudo, que é importante, mas não deixa de ser chata, não é? Eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Eric, da Unicamp, Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, que vai dar o nosso seminário, vai dar uma palestra para a gente hoje no nosso seminário. Esses seminários são abertos, tá bom? Então, se você quiser receber a lista de os anúncios de palestras, por favor, digite o seu e-mail no chat, que eu vou adicionar você à lista de e-mails, tá bom? O seminário é extremamente informal, você pode fazer perguntas durante a apresentação, tá bom? O Eric já está ciente disso, tá bom? Nós estimulamos perguntas durante a apresentação e, se você quiser deixar para o final, também teremos um momento de perguntas no final da apresentação, tá bom? Eu só queria mostrar aqui, isso aqui foi uma coisa engraçada que eu achei, eu estava fazendo uma pesquisa, eu conheci o Eric nos idos de 2007, se eu não me engano, numa sessão do Congrès Français de Mécanique, que aconteceu em Grenoble. E aqui é uma foto da sessão onde eu e ele apresentamos uma palestra. Está vendo você aqui, Eric? Estou vendo. Jovenzinho. Eu aqui atrás, eu acho que eu tinha acabado de apresentar, tá bom? Eu ainda tinha cabelo. O Eric já não tinha, tá certo? Aqui está a Babette Guazelli. Se eu não me engano, aqui é o François Charrue, Exato. Que foi o orientador do Franklin de doutorado. E aqui o Alain Cartelier, que era orientador de doutorado de um colega nosso, né, Marcelo, de Grenoble, do INPG, e que presidiu a sessão. E me fez uma pergunta nessa apresentação que gerou um resultado a mais da minha tese, que eu fiquei muito contente pela pergunta dele. E aqui, nós dois, aqui o Eric e eu aqui, todos concentrados, eu nem tanto, assistindo a palestra principal da Elisabeth Guazelli, que estava dando, acho que, se não me engano, a palestra de encerramento do Congresso. Então, está aí, estava um calor danado, mas eu acho que aqui dentro era verão, e o ar-condicionado estava ligado, estava todo mundo aqui protegido com abrigo, né? Então, está aí um fato histórico, não é, marcando esse apresentador, não é, e esse host, né? Mas, Eric, agradeço muitíssimo sua participação, tá? Obrigado por ter aceito esse convite. A palavra é sua, por favor, comece a compartilhar a sua apresentação e vamos lá. Ok, obrigado, Yuri. Eu queria te pedir essas fotos depois, se puder mandar por e-mail. Mando sim. Legal, valeu. Então, eu queria primeiro agradecer ao convite para essa apresentação. Tá um grande prazer estar aqui hoje fazendo a apresentação. E deixa eu, então, tentar compartilhar a tela. Possivelmente ele vai cortar meu vídeo. A gente testou isso antes, ele estava cortando. Desliga sozinho, eu não consegui controlar isso. Mas não muda nada, é bom que vocês não precisam ficar vendo a minha careca e ficam vendo as transparências, que são um pouco mais bonitas. Então, novamente, agradeço, Yuri, pelo convite, tá? É um grande prazer estar aqui fazendo essa apresentação. A apresentação de hoje, então, eu vou falar sobre dunas do tipo Barcana, que
são dunas em forma de lua crescente, né? E o objeto da apresentação, né, eu quis limitar um pouco sobre o que eu ia falar, então eu vou falar principalmente sobre de onde elas vêm, né, como é que elas aparecem, né, elas estão por todo canto, né, mas de onde vem esse tipo de duna, tá? E boa parte do que eu vou apresentar aqui foi com a ajuda de um ex-aluno de doutorado, chama Carlos Álvares, hoje ele é pós-doc na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o meu atual aluno de doutorado, William Assis. Tá? Então, eu estou fazendo aí o reconhecimento da colaboração dos dois, e alguma parte eu fiz sozinho e uma boa parte eu fiz com os dois. Então, para começar, né, quando a gente fala sobre duna, né, eu não sei se está todo mundo familiarizado com o que é uma duna, né, e do que ela é feita. Então, só uma rápida palavra sobre o material que constitui as dunas. As dunas são feitas de pequenas partículas sólidas, que a gente chama de grãos, né? E esse conjunto forma, né, o que a gente chama de meio granular, né? Então, obviamente que cada partícula é um sólido, mas o meio granular como um todo, se a gente for, né, olhar ali esse conjunto de grãos, ele tem um comportamento meio, digamos assim, estranho e de difícil tratamento, né? Então, a gente define o meio granular como um conjunto de partículas sólidas, e o problema aqui é que a gente tem um meio discreto, né? Então, a gente sempre consegue identificar um elemento, né, individual, né, diferente, por exemplo, de um fluido, né, ou de um sólido, quando a gente trata do ponto de vista de mecânica do contínuo, onde a gente sempre supõe que mesmo uma partícula, né, de fluido ou de um sólido como contínuo é composto por um número muito grande, né, de partículas sólidas, então a gente considera um meio contínuo. Então isso, né, causa para a gente aí, né, problemas de anisotropia, né, esterese, né, porque tudo depende dos contatos entre os grãos, né, dependência no tempo, né, o que faz para a gente uma reologia, de certa forma, desconhecida e com falta de generalidade, universalidade, digamos assim. Um outro problema que aparece é grande diversidade de escalas. Então, aí na transparência, a gente vê, né, em cima, algo que seria, na escala, a gente pegar assim, esse pacote desse doce, né, conhecido, a gente vê que a escala de cada grão é da ordem de 1 centímetro, né? E o pacote, né, como um todo, teria algo da ordem de 10 centímetros, vai, um pacote desse doce. Se a gente já olhar na figura de baixo, né, a gente vê uma duna no deserto, ela tem uma escala aí, né, o comprimento da duna, a largura, o comprimento dela, algo da ordem de 100 metros, né? E cada grão, né, cada partícula tem cerca de 0,1 milímetro, né, de ordem de grandeza, né? Então, as escalas são bem diferentes. E a gente pode ir mais longe ainda, né? Então, se a gente pegar, né, algum outro objeto mais distante, né, pegando um outro corpo celeste, então, Saturno, e a gente olha os anéis de Saturno, eles são constituídos de partículas, né, que têm aí entre 1 centímetro e 10 metros, né? E esses anéis, né, vai depender se ele é o mais interno ou mais externo, eles têm aí um diâmetro aí dessa ordem, né, de 10 a quinta ou 10 a sétima quilômetros. Então, é algo muito difícil da gente achar uma reologia que seja universal, né, para todo esse tipo de material, né? Ok, então as dunas são compostas disso aí, né, são compostas de grãos, né, normalmente areia, mas a gente pode fazer dunas de outros materiais, mas na natureza elas são constituídas de areia, e principalmente, né, e tem, né, esse número grande de grãos formando elas, né. Então as dunas podem ser de diversos tipos, né, tem da ordem de 100 tipos de dunas já classificados, né, mas uma das mais comuns é essa que a gente chama de barcana, né? Então, em inglês, Barcan dunes, né? São dunas do tipo barcana. Então, são essas dunas em forma de croissant, ou de lua crescente, né? E que tem pontas que apontam no sentido do escoamento, né? Essas dunas, elas aparecem na natureza, né? Então, em rios, em desertos, então, ambiente aquático, ambiente aí eólico, né?
podem aparecer em outros planetas, por exemplo, Marte, e podem aparecer nas indústria, né? Por exemplo, dentro de tubos de petróleo, de sistemas de dragagem, etc. Tá? Então, a gente tem aí, ó, na transparência, 3 exemplos, né? Então, a gente vê em cima dunas, uma fotografia de dunas no planeta Marte, né? Essas dunas têm, ó, as escalas mudam, tá vendo? Mesmo com as dunas, né? É o mesmo tipo de duna, mas em Marte elas têm aí algo da ordem de 1 quilômetro. O tempo característico, né, é de cerca de 1 milênio, ou seja, o tempo característico que eu digo é o quanto tempo elas levam para se formar, né, quanto tempo elas levam para se mover de uma distância que faça escala com o tamanho delas, né, coisa tipo 1000 anos. Né? No deserto, embaixo aí à esquerda, as dunas no deserto elas têm cerca de 100 metros, já são menores, né? E a escala de tempo é 1 ano, então é bem mais rápido, né? Ela leva 1 ano para se formar, mais ou menos, e para se mexer algo que faça escala com o comprimento delas. E lá embaixo à direita, né? A gente tem uma duna subaquática, né? E essa duna barcana subaquática, ela tem algo como 10 centímetros de escala de comprimento, ela é muito menor, né, que as outras duas, e a escala de tempo é 1 minuto, então a gente consegue formar uma duna barcana na água em cerca de 1 minuto, né? Então elas têm mais ou menos as mesmas características, a morfologia é parecida. Então a gente tem um escoamento, né, que vem aqui, né, nessa figura que eu coloquei, esse diagrama, né, esse desenho que eu fiz aí no topo à esquerda, né? Então eu estou apontando aqui em azul o sentido do escoamento, como se fosse uma vista de topo, ele está vindo da esquerda para a direita, né? E ela tem sempre essas pontas, né, que estão apontando no sentido do escoamento. Em inglês, a gente chama isso de horn. Né? Então, a gente vê isso tanto na figura de cima, em Marte, né, tanto na figura embaixo à esquerda, na Terra, e tanto na figura embaixo à direita, na duna subaquática. A morfologia é sempre a mesma, ou aproximadamente a mesma, com as mesmas razões de proporção, né, a mesma dinâmica geral, mas as escalas são muito diferentes. Então, isso causa para a gente, de certa forma, um problema, porque a gente tem escalas muito diferentes do mesmo problema, mas, por outro lado, né, isso é uma faca de 2 gumes, isso traz para a gente também uma oportunidade de solução, porque se a dinâmica é parecida, a gente pode estudar as dunas subaquáticas, que são muito menores e muito mais rápidas, e entender, né, o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que vai acontecer, por exemplo, né, em dunas muito maiores e lentas como as de Marte. Né? Então, o que a gente observa em 1 minuto com uma duna subaquática, em princípio, a gente pode tentar extrapolar, né, para uma duna milenar de Marte e saber, né, o que ocorreu no passado distante ou o que ocorrerá num futuro muito distante. Eric, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu não sei, talvez você vá abordar isso. Essa diferença de escala de tempo entre a Terra e Marte se deve à diferença na atmosfera? Exatamente. Exatamente, porque é uma razão, essa diferença de tempo, ela é basicamente uma razão, quer dizer, tem um termo importante que é uma razão entre massa específica do grão, do material do grão e do fluido, né? Então, por exemplo, na terra aquática e deserto terrestre, o grão é o mesmo, que muda é a atmosfera, né? A atmosfera, desculpa, é o fluido, né? O ambiente. Então é 1000 vezes. O ar é 1000 vezes mais leve que a água, então a duna no deserto é 1000 vezes maior que a duna na água, mais ou menos isso. Né? E a atmosfera de Marte é um pouco mais leve, né? Um pouco mais rarefeita. Então, um pouco mais... Rarefeito fica estranho falar, né? É um pouco mais leve, né? Então... Entendi. Ok. É isso aí, é por aí mesmo, Yuri. Beleza. Legal. Aí o que a gente precisa entender para... Eu vou começar a mostrar mais ou menos como é que a gente modela isso e calcula e observa na natureza e tenta representar fisicamente ou matematicamente. Mas uma coisa que é importante a gente saber para poder fazer esse tipo de modelo, esse tipo de cálculo, é que a gente tem basicamente, tá? 3 comportamentos que podem ocorrer. Claro que tem coisas intermediárias aí, mas em geral são esses 3 comportamentos que podem ocorrer com um meio granular, né, cisalhado por um fluido, que é o que ocorre com uma duna. Então, eu representei aí nessa figurinha azul como se fosse o escoamento, né? Em cinza, os grãos que estão fixos, que estão parados, né? Em vermelho, grãos que estão se movendo, e
em marrom, né, grãos que estão em suspensão. Porque são três coisas que podem acontecer. Ou o meu escoamento ele é muito fraco e não consegue suspender os grãos, e ele fica, a gente cria um leito fixo, ou o nosso escoamento ele é muito forte, digamos assim, e ele consegue suspender os grãos, ou seja, ele consegue exercer uma força igual ou maior que o peso dos grãos, ou ele é moderado, né? A gente tem uma faixa de cisalhamento moderado, o cisalhamento consegue mover os grãos, mas eles continuam, né, sendo atraídos, né, para baixo pela gravidade, então eles se movem rolando, né, ou escorregando uns sobre os outros, né, que é isso que está em vermelho. Tá? Então, esse comportamento a gente chama de leito móvel, né? Em inglês é bed load, como está mostrado aí na figura, né? E é esse tipo de transporte que é responsável pela formação das dunas, né? Ou seja, a gente tem um cisalhamento de grão, dos grãos, né? Um cisalhamento causado pelo fluido. Esse cisalhamento é capaz de mover uma parte dos grãos, que é essa parte que está em vermelho, e a parte de baixo fica, né, fica fixa, né? Porque o fluido já transferiu suficientemente quantidade de movimento para esses grãos que estão em vermelho, e quando chega nos grãos em cinza, ele não tem mais, digamos assim, ele não causa uma força suficiente para conseguir mover os grãos de baixo, né? E por que esses dois são importantes para a formação de dunas, né? Porque quando a gente move uma camada, cria essa camada móvel de grãos que está em vermelho, né? E esses grãos se movem sobre uma camada fixa, né? A gente vai ter variações locais e a gente tem, então, uma troca, né, entre esses dois grãos, né, entre esses dois tipos de grão, ou seja, se localmente o meu escoamento perde quantidade de movimento, né, ele fica com menos quantidade de movimento, parte dos grãos vermelhos, né, eles vão parar de se mexer, eles vão se depositar, né, ou seja, vão ficar fixos e passam a ser cinza e se acumulam, então a gente vai ter alguma coisa que vai começar a crescer, né? Ou o inverso, né, se eu começar a aumentar o cisalhamento localmente, esses grãos em cinza, pode ser que eles comecem a se mover e vão ficar, se tornar grãos móveis. Então, a gente tem essa troca de massa entre essa camada cinza e essa camada vermelha, e é isso que vai formar as nossas dunas, né? Dois números sem dimensão pertinentes, então, o número de Reynolds na escala do grão, é esse que está embaixo à esquerda, então a gente usa o diâmetro do grão e a velocidade de atrito como velocidade e comprimento, e o que a gente chama de número de Shields, que é esse θ na direita embaixo, que é uma razão, né, entre forças de, digamos assim, de carreamento dos grãos, dividido pelo peso relativo, né? Então, é força motriz dividido por força de resistência. O que eu pretendo mostrar hoje para vocês nessa apresentação, né? São as origens dessas dunas, né? Como que elas crescem, né? Como é que isso acontece, né? Então, tem várias coisas que podem acontecer e todas elas podem levar à formação dessa duna do tipo Barcana. A gente viu que ela é que é um atrator, né, importante, né? A gente vê aí, aparece em Marte, aparece em deserto, aparece na água. Então, isso tende a aparecer, né? Tende no sentido de tender, né? Ele tende a aparecer, né? Então, por que isso ocorre? Então, né, ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, desde que eu acabei o doutorado, eu tenho tentado entender isso, né? Entre as coisas que eu faço, isso aqui está sempre volta, né? Eu tenho sempre me dedicado a isso. E aí, no começo da minha carreira, eu tentei ver isso como um crescimento a partir de um leito de grãos que é perturbado. Então, tem um leito plano, ele é perturbado, ele começa a formar rugas, inicialmente bidimensionais, que se desestabilizam e começam a formar barcanoides, que são quase que barcanas, e se quebram em barcanas. Mas a gente observou, né, aqui no laboratório, junto com ex-alunos e com alunos, que isso pode aparecer a partir de uma pilha de grãos, né, de forma completamente não linear. Eu já tenho uma pilha cônica, por exemplo, isso pode dar origem a uma barcana, ou através de interações com barcanas. Eu tenho duas dunas e, como subproduto, a gente tem uma barcana nova, né?
Então, vou tentar abordar essas 3 partes aí, tá? E aí acontece o seguinte, né? Nessa primeira parte que eu pus aqui, né, o crescimento a partir de perturbação, né, do leito, né, normalmente a gente vai fazer isso com modelo contínuo, né, e a gente vai considerar que o leito é contínuo, vai perturbar, né, como se fossem 2 fluidos, né, e tentar achar os comprimentos de onda que aparecem, se isso satura ou não, né, se eu tenho alguma coisa que vai tender a curvar essa instabilidade inicial, né, então marquei aí como continuum models, né, e aí eu pergunto, né, isso é bom o suficiente, né? Então a gente vai ver sim e não, né? Os resultados são parecidos com o que a gente encontra na natureza, mas eu fiz bastante isso no começo da minha carreira, mas eu acho que a gente peca um pouco em usar modelo contínuo porque não é bem contínuo, às vezes esse comprimento de onda não é tão grande assim, dependendo do leito que a gente analisa, de forma que a gente começa a ter um número contável mesmo de grãos, né, que não é, ou seja, o número de grãos não tende a um número tão grande assim a ponto de considerar isso como contínuo em alguns casos, né, não em todos, né. Então, eu deixei essa pergunta, eu tenho deixado ela no ar. E os outros 2, a gente tem que resolver com um modelo discreto, né, então normalmente a gente vai fazer simulação, pelo menos no laboratório a gente tem feito, coisas do tipo CFD, DEM, né, para recuperar isso aí quando a gente quer calcular. Tá bom. Então, vamos começar com esse primeiro, tá? Esse crescimento inicial, né, linear, na verdade exponencial, que a gente vai usar vai fazer uma análise com uma perturbação linear, né? Então, função exponencial, e depois ver o que a gente faz uma vez que isso começa a crescer, né? O que a gente faz depois, né, em termos não lineares. Então, começando com a parte linear, né? O crescimento de uma duna a partir de um leito plano, tá? Então, imagina que a gente tem um leito plano inicialmente e a gente faz uma pequena perturbação, 2D mesmo, tá? Então, eu estou longe de ter uma barcana por enquanto, né? Então, eu tentei fazer um diagrama aí do lado direito da tela, para a gente tentar entender isso fisicamente, que é o seguinte. Então, imagina que aí embaixo, eu não sei se vocês estão enxergando o meu... Tem uma espécie de laser pointer aqui, mas... Conseguimos ver. Legal. Obrigado. Então, aqui, com essa cor meio marronzada, a gente tem a duna, né? E em cima, o que eu pus aqui em vermelho, é como se fosse o fluxo, né, por bed load, né? Aqui em azul a gente tem a indicação do sentido do fluxo, né, do escoamento, tá? Do escoamento do fluido. Né? Então, o escoamento do fluido que está carregando os grãos, né? E aí a gente imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui a minha duna, né? E aí eu estou comparando, né, o fluxo de grãos com a minha duna. Então, para a minha duna crescer, para eu ter o que eu estou chamando aqui de instabilidade, em princípio é simples, né? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter grãos se depositando na crista. Aí a crista cresce, né? Se eu tiver erosão na crista, a duna desaparece. Tá bom. Então, o que eu preciso ter para ter deposição na crista? Eu preciso ter uma defasagem, né? Entre isso que eu chamei aqui de fluxo por bed load, né? E a minha duna. Eu preciso ter uma defasagem para montante. Porque se o máximo do meu fluxo ocorre a montante da crista, né? Significa que eu estou perdendo fluxo, né? Até chegar na crista. Então, eu vou ter que ter uma deposição, né? Isso vai ter que ocorrer, né? Então, estou trocando entre aqueles grãos vermelhos e cinza, né? Que eu mostrei, né, antes. Então, estou passando dos grãos vermelhos, né? Que seriam os grãos se movendo por bed load, para grãos fixos, né? No meu leito. E o contrário é verdade, né? Também. Ou seja, se eu quero diminuir minha duna, se eu quero ter eu estou chamando de estabilidade quando o leito some, tá? A estabilidade aqui para mim é quando o leito volta a ficar plano. Se eu quero ter um caso de estabilidade, ou seja, o leito fica plano, eu preciso arrancar grãos da crista. Para eu arrancar grãos da crista, eu preciso ter uma defasagem entre o fluxo por bed load, ou seja, o fluxo de grãos que está se mexendo, e a minha forma, né? Porque se o máximo do meu... Sim. A altura desse bed load flux representa o quê? Seria a velocidade dos grãos ali? Não, aqui nessa figura eu coloquei de forma esquemática, né? Seria proporcional à vazão.
Ok. Seria o que você está arrancando do... É que eu estou pensando em termos de fluxo, né? O que você está puxando do chão e carreando, né? Mas você pode pensar como vazão também. Então, onde a ela é vazão mais de grãos. alta, você teria maior vazão de grãos. Isso, Beleza. exatamente. Exatamente. Aí, assim, por exemplo, aqui embaixo, né? Na figura de baixo, eu marquei como estabilidade. O que acontece? Para esse leito voltar a ficar plano, eu tenho que tirar grãos aqui da crista. Para eu tirar grãos da crista, né? Eu tenho que estar aumentando a vazão de grãos que se mexe. Porque conforme o que significa aumentar a vazão de grãos que se mexe? Significa que eu estou pegando, conforme o escoamento anda, eu estou tirando grãos aqui de baixo e fazendo eles entrarem nessa camada móvel, né? Então, seria esse caso aqui. Então, eu preciso ter um máximo de vazão de grãos, digamos assim, que ocorre depois da crista, né? Porque se ele ocorrer antes da crista, igual está aqui em cima, né? O que está acontecendo aqui, né? Se o máximo está aqui, significa que conforme eu venho para a crista, eu estou diminuindo a vazão de grãos que estão se movendo. Então, eles estão se depositando, né? Então, por exemplo, se aqui a montante, essa camada em vermelho, ela é maior do que aqui a jusante, significa que os vermelhos vieram para o cinza, né? Porque eu tenho que conservar a massa de grãos. Certo? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Se a gente pensar a partir de um leito plano, né? E aí eu tenho 3 efeitos básicos aí. Primeiro, eu tenho o fluido, né? O fluido é quem me causa esse transporte de grãos, né? Então, o fluido, a gente vai falar, né, do escoamento do fluido, eu vou falar no slide que vem logo depois, ele causa uma perturbação montante. Tá? Isso é causado aqui pelos termos não lineares, né? A gente está falando de escoamento turbulento aqui, né? A mesma coisa vai acontecer com o escoamento laminar, tá? Mas eu esqueci de falar, né? Essas dunas aparecem normalmente em escoamento turbulento, a gente está pensando em escoamento turbulento. Então, a gente vai ter uma defasagem a montante, mesmo se minha forma for simétrica, tá? Mesmo com a forma simétrica. Mesmo se for simétrico, é a montante. Então, a perturbação do escoamento, né, por uma ondulação do leito, tende a agir no sentido da instabilidade. Tá? Depois eu tenho o que eu estou chamando aqui de efeito de relaxação, né? Isso está ligado à inércia dos grãos, né? Ou seja, eu tenho um atraso entre o que ocorre com o fluido, né, e os grãos. Então, o meu fluido, por exemplo, se eu tenho uma posição onde a tensão máxima causada pelo fluido ocorre naquela posição, a vazão de grãos vai sentir um pouco depois, né? Porque os grãos têm uma inércia, né? Eles têm digamos, uma densidade diferente da densidade do fluido. Então, isso aqui, né, ele tende a fazer uma defasagem jusante, né, em relação ao fluido, tá? Mas a gente costuma dizer, então, que ele é um mecanismo estável, porque ele está jogando, né, nesse sentido aqui, né? O fluido está jogando para esse sentido de ocorrer isso, e esse relaxamento para cá. E depois, né, o efeito de gravidade é a mesma coisa, né? Ele tende a jogar para direita, né? Ele tende a aplanar, e ele é um mecanismo estável também, né? Então, quem é o mecanismo instável que a gente vai olhar agora, né? O único que pode causar formação de duna é esse cara aqui, né? A perturbação do fluido. Então, ele é o responsável, né? A perturbação do fluido é responsável por fazer os grãos se depositarem na crista, né? Se depositarem aqui, né? E então a gente tem que considerar, se isso aqui não fosse verdade, né? Se a perturbação do fluido não fosse defasada a montante, né? Então, como a gente tem um efeito de inércia dos grãos, né? A gente tem uma inércia diferente do fluido, né? Então, o leito sempre seria plano, né? Seria impossível, né, eu ter dúvidas. Então, Deixa eu fazer mais uma pergunta rapidinho. Manda bala. O que você quer dizer com essa estabilidade e instabilidade aí? Então, eu estou querendo dizer o fato da duna crescer ou diminuir. Então, instabilidade significa que eu estou depositando grãos na crista. Ela está crescendo. É isso. E estabilidade, eu estou arrancando grãos da crista. Tá, beleza. Tá? Então, eu preciso de uma defasagem a montante da minha vazão de grãos. A minha vazão de grãos ela tem que ser maior a montante da crista. Porque se a minha vazão de grãos porque se ela vem caindo, né, conforme eu venho para a crista, os grãos que estão deixando de ser transportados, eles estão se depositando. Né? Uhum. Então, a única coisa que me causa essa defasagem é isso aqui, ó. É a perturbação do fluido. Então, eu preciso desse tempo. Agora, esses dois são importantes porque eu preciso fazer um balanço, né? Então, é isso que vai me dar o modo, digamos assim, um modo mais instável.
Então, olhando a perturbação do fluido, né, tem uma série de papers do pessoal de Cambridge, principalmente do professor Julian Hunt, eu acho que o Yuri conhece bem. Conheço. Ele já tinha ido para o Imperial College na minha época, mas ele já tinha virado Lord, mas eu conheço ele. Ele já deve estar com bastante idade. Não sei se ele está vivo ainda, mas eu conheci ele já está bem velho. Ele é fortão, né? Um cara grandão, assim. Ele é grandão, é altão, cabeludão, né? O cabelo fica, os cabelos longos. E ele é Lord, ele é senador, não é? Vamos dizer assim. Ele foi promovido a Lord Hunt da cidadezinha onde ele nasceu. E ele é um dos grandes advocates, não sei como é que diz isso, né? O cara que defende muito climate change, essas coisas. Ele trabalhou muito com esses modelinhos, né? Ele trabalhou, ele tem uma série, eu coloquei 3 aqui, ó, esses 3 primeiros, né? Jackson and Hunt and colaboradores, faltou um ponto do UOL aí, e Wang e colaboradores, né? Mas eles têm uma dúzia desses aí. Eu peguei 3 como referência. Então, eles fazem uma série de cálculos com métodos de perturbação, né? São cálculos bastante trabalhosos. Só um minuto, né? Eu acho que alguém começou a compartilhar sem querer e bloqueou a sua apresentação. Franklin, por favor, pode começar a compartilhar de novo. Você quer que eu descompartilhe? Compartilhe. Não, você não está mais compartilhando. Mas ele está mostrando que eu estou. Eu vou interromper e vou compartilhar, então. Então, por favor, interrompa e compartilhe de novo. Então, vamos lá, vou interromper. Ele me Sem mostrou querer, como alguém se eu deve ter apertado aí a... Deve ter sido o Bozo, eu ando xingando tanto ele que... ele é algum filho dele. Vê se chegou aí. Ainda não. Agora está vindo. Beleza, pode continuar. Legal. Então, eles fizeram uma série de papers onde eles fazem expansões, né, em séries logarítmicas da camada limite turbulenta, né, perturbada por uma forma qualquer, uma forma genérica, né, e dividem a camada limite em 4 partes, fazem casamentos, etc. Muito trabalhoso, cada paper desse tem umas 30 a 60 páginas, de conta mesmo, né, e eles chegaram em expressões, né, para a perturbação da tensão na parede, né, que é uma coisa assim que a gente precisa, né, para o transporte de grãos. Aí depois, essas expressões são enormes, né, e de forma que depois o grupo do professor Hans Hermann, né, também fez uma série de trabalhos aí em cima, né, eu coloquei um deles, né, esse Croy e colaboradores, né, de 2002, onde eles conseguem eliminar todos os termos que são menos importantes, né, em termos de resultado, né, e juntam uma série de outros em dois termos que são quase constantes, esse A e esse B, e chegam nessa expressão para perturbação da tensão de escoamento sobre uma forma genérica, né, desde que não tenha recirculação, né. Então, essas duas expressões, a de cima e a de baixo, né, são a mesma. Essa primeira aqui está no espaço de Fourier, essa segunda está no espaço real, né, e a expressão mostra para a gente que a perturbação, isso aqui é só perturbação, tá? Tem que somar com o estado base, mas essa perturbação ela tem um termo simétrico, né, e um termo, né, que é antissimétrico, né? Então, esse termo antissimétrico, né, ele vem de uma série de não linearidades do escoamento da camada limite turbulenta, né, e causa essa defasagem, né, a montante do máximo da minha perturbação de tensão. Então, o escoamento fica mais ou menos como está representado aqui embaixo, né? Então, se eu imaginar que o escoamento que está, né, passando aqui em torno dessa forma, né, ele vai ter, se eu pensar na tensão em termos de velocidade de atrito, eu tenho aqui minha velocidade de atrito base, eu vou ter uma velocidade de atrito maior aqui em torno da crista, só que o máximo ocorre a montante da crista, tá? Eu tentei representar aqui mais ou menos, mas está ocorrendo um pouquinho a montante da crista. Então, a gente pode se valer dessa expressão analítica, ótimo, né? Já ela foi confrontada com experimentos, tá? Eu mesmo tenho um ou dois trabalhos que confrontam isso com medidas em laboratório com PIV, né? Tem uma série de outras pessoas que fizeram isso, e funciona, tá? Mesmo essa forma simplificada funciona muito bem, né? Então, graças aí ao grupo do professor Hunt e depois do Hans Hermann, né?
E aí, o que eu fiz com isso bastante tempo atrás? Aí, né? Eu tentei fazer uma análise de estabilidade linear, bastante simples, né? Pegando esses efeitos que a gente comentou ainda há pouco, né? E tentando ver se a gente acha, então, uma forma mais estável, um comprimento de corte, né, para esse tipo de problema. Né? Então, o que eu estou considerando aqui? Né? Então, primeiro, a perturbação da tensão, né? Conforme o escoamento passa aqui sobre uma forma, né? Ele passa aqui em cima, então essa é a tensão na parede, né? Esse primeiro termo. Então, ele tem um termo aqui que é o estado base, e aqui eu tenho uma perturbação. A forma como esse termo foi, né, obtido pelo Hunt e depois pelo grupo do Hermann, né, ele é multiplicado mais ou menos dessa forma, né, tal zero mais tal zero, esse tal chapéu aí, né, mas isso me dá a perturbação. Depois, né, a gente tem que lembrar que eu tenho o meu fluxo por bed load, né, para a água a gente tem uma função semi-empírica aqui que é elevado a 3 meios, né, a tensão elevada a 3 meios, né, aqui eu coloquei de forma normalizada, né, mas o importante dizer aqui é que esse QSAT, né, é como se fosse uma vazão saturada, ou seja, quando o meu escoamento está constante, né, ele está em equilíbrio com a minha vazão de grãos, né, então a gente diz que o nosso escoamento está saturado, né, porque eu tenho esse atraso entre transporte de grãos, né, e o escoamento pela essa diferença de inércia entre partícula de fluido e partícula dos grãos. Aí tem o que a gente chama de efeito de relaxamento, em que eu vou corrigir essa inércia, né, essa diferença de inércia, ou seja, isso aqui ele vai me dar o atraso, né? Isso aqui me calcula mais ou menos o atraso que eu tenho entre o fluido estar variando e como que o meu escoamento vai variar. Porque se a gente olhar o nosso escoamento sobre uma ondulação, né, ele varia, né? Então, aqui perto do topo eu tenho uma tensão que é diferente da tensão base. Então, ele vem aumentando, né? Então, ele nunca está em equilíbrio aqui, né? A gente não está... Ele está sempre variando, então, nunca estou em equilíbrio entre o escoamento do fluido e o meu escoamento dos grãos, né? A vazão de grãos. Então, ele nunca está saturado, né? A gente quer dizer. Então, a gente calcula o saturado e depois eu vejo quanto que eu tenho de variação local. Os efeitos de gravidade, né? Eu não fui o primeiro a ter essa ideia, né? Mas teve alguém que teve essa ideia antes, eu faço parecido. A gente consegue colocar ele aqui, porque esse termo aqui ele depende da inclinação, né? Aqui no espaço real, ele depende da inclinação da altura, H é a altura da duna, ou da oscilação inicial, a gente está falando de oscilação inicial ainda. E isso aqui é uma equação 2D de conservação da massa, a gente chama de equação de Exner, né? Ele está simplesmente, né, dizendo que quando eu aumento a vazão de grãos, eu tenho que abaixar a altura, né? E se eu diminuo a vazão de grãos, aumenta a altura, porque simplesmente, né, eu estou passando, né, grão daqui para cá. É simples assim. Tá? Então, é um modelo bem simples, né, em que a gente pode, então, perturbar, né, então, a altura e a vazão, né, e fazer uma análise linear. Então, a gente cai num problema aí de alto-valores e alto-vetores. A gente consegue resolver, né, achando o determinante, se foca no determinante aqui da matriz, acha, então, né, a nossa taxa de crescimento e a nossa celeridade. Né? E aí, com isso, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Pode, por exemplo, tentar achar um modo mais instável, né? É o que está apresentado aí à esquerda, né? Ou a gente pode pegar essas curvas, né, e começar a analisar o que acontece, né, se eu aumentar a tensão de cisalhamento, ou seja, eu aumento a velocidade do fluido, se eu aumento a concentração de grãos e por aí vai, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, né, só para ilustrar, né? Então, eu consigo ver aqui que eu tenho uma estabilidade grande de comprimento de onda, né? E eu vou, né, diminuindo o número de onda, né, ou seja, aumentando o comprimento de onda, conforme eu aumento, né, a velocidade do meu escoamento, né? E tudo isso a gente acha a contrapartida experimental, tá? Eu vou falar disso rapidamente agora, né? Então, ele recupera essas ondas iniciais, né? Mas a gente está falando ainda de estabilidade 2D, né? Então, a título de exemplo, né, há um tempo atrás, né, com um aluno que se chama Cardona Flores, né, a gente fez alguns ensaios, né, em um canal, né, que a gente tem no laboratório,
colocou um leito inicialmente plano, né? Está aqui embaixo, chama Eduardo, desculpa, eu tinha esquecido o primeiro nome dele, Eduardo Cardona Flores, né? Aqui a gente está vendo um canal cheio d'água já, um leito plano, né? O escoamento vem daqui da baixo aqui para cima, vem aqui seguindo essa diagonal, ele vem de baixo para cima, uma câmera, né, aqui de alta velocidade, em cima, né, lâmpadas LED, né, ligada à corrente contínua para evitar batimento, né, e quando a gente filma isso, né, a gente observa inicialmente, né, nos instantes iniciais, uma forma mais ou menos 2D, né, e que vai saturando, né, então ela aparece aqui, né, pela intensidade da luz, a gente vê que aqui à esquerda, a amplitude é bem baixinha, a amplitude das ondas vem aumentando, o comprimento de onda quase não muda, né? E elas tendem a saturar. Tá? Se a gente compara, né, o comprimento de onda com análise de estabilidade, elas batem, né? Batem mais ou menos, né? E então o resultado é razoavelmente bom. Tá? Aí vem a segunda pergunta, né? Por que né, será que... Tudo bem, a gente está vendo experimentalmente satura, né? Será que, com base, né, nesse modelo simples aqui, né, será que a gente consegue achar, né, uma saturação? Né? Como é que a gente pode tentar achar isso? Né? Aí, um tempo atrás, eu tentei fazer, né, eu tive a ideia de fazer uma análise fracamente não linear. Né? Então, qual a ideia desse tipo de análise? Né? Então, é como se a gente pegasse a análise linear, né, que pararia aqui, né? A gente estaria só com esse início aqui, né, da minha perturbação, né? Se A que for minha amplitude, por exemplo, né? A gente ficaria aqui dA dt igual a sigma A, a gente pararia por aqui, né? E aí a gente pensa, não, vamos colocar mais termos na nossa equação aqui da estabilidade, né? E ver se isso aqui satura, né? E torcendo, né, para parar aqui na ordem 3, né? Porque senão a gente tem que ir até a ordem quinta depois, né? Aí, para isso, né, é comum, né? Então, claro, me baseei em outros trabalhos de análise não linear, né? Francamente não linear. Desculpa, estou apertando o botão errado. A gente pega essa perturbação, né? Que estava escrita aqui desse jeito, né? Então, ela tem uma parte temporal e uma parte espacial, a gente separa, né? E joga na equação, né? E o que eu fiz aqui, o que a gente faz muitas vezes, é tratar isso aqui como se fosse uma somatória de um monte de modos, né? E tentar ver quais que se sobressaem, tá? Então, tudo que é asterístico aqui é o complexo conjugado, né? Então, o que eu fiz? Eu usei esse tipo aqui de expansão para a altura, eu expandi aqui, né, até... Né, antes eu estava usando o modelo linear, né, era análise linear, como a gente vai fazer não linear, então eu preciso expandir isso aqui, né, até o termo de ordem superior, expandir até aqui a ordem 2, né, substituir nas equações que a gente tinha lá em cima, e a gente cai nesse tipo de equação aqui embaixo, tá? Aí, o que é interessante ver aqui nesse tipo de equação, né, ou que pode ajudar muito a gente, né, é aquela ideia já do Landau, né, ou seja, se nessa equação aqui, né, eu tenho uma equação que é parecida com a equação linear, que está aqui desse lado, e aí eu tenho termos que vão aparecendo aqui, né? Se eu tiver algum desses termos que, digamos, entre em ressonância, né, com o termo linear, esses termos vão crescer muito mais rapidamente que os outros, e aí eu posso esquecer dos outros, né? E a gente observa o seguinte, ó, se P mais Q for igual a N, né, se isso aqui for igual a N, né, esse termo aqui entra em ressonância com esse aqui, né, que vem da parte linear, e aí é isso aqui que eu preciso considerar, né? Preciso considerar esse termo aqui, né, com P mais Q igual a N, né? Quando a gente faz isso, a gente cai numa equação muito mais simples, né? E a gente despreza os outros termos, porque eles vão crescer muito mais lentamente, e é essa equação aqui que a gente vai resolver, né? Aí tem um outro detalhe, né? Se a gente observar que bem no início da estabilidade, né? Bem assim, quando eu passei de sigma menor que zero para sigma maior que zero, né? O primeiro modo que faz isso é o modo linear, né? Então, porque no início a gente tem isso aqui, né? Cadê? Opa, desculpa. No início a gente tem isso aqui, né? Então, esse é o primeiro modo que vai aparecer, né? E depois as não linearidades vão começar a aparecer, né? Então, no início da estabilidade, né, a gente vai ter esse termo aqui maior que zero e os outros menores que zero, né? Então, toda vez que eu tiver n maior que 1, né, já estou interessado
no início das instabilidades, né, eu vou ter isso aqui, maior que zero, o resto menor que zero, e logo depois, né, eu espero, né, que eu vá ter, né, esse módulo de sigma n, né, muito maior que o módulo de sigma 1, né, de forma que, para n maior que 1, né, no início da instabilidade, a gente inverte aqui embaixo, né, eu vou ter sigma 1 a n muito menor do que o módulo de sigma n, né, a n, tá? Então, isso aqui é muito menor, porque eu acabei de cruzar, né? Esses outros aqui podem estar bem mais embaixo, né? Não tem problema. Então, como esse módulo aqui está ligado, né? Esse módulo fundamental, a gente está dizendo, esse módulo 1, né? Ele está ligado a essas derivadas temporais, né? A gente pode desprezar elas no primeiro momento. A gente acha, então, o A2 e o A3, fazendo as derivadas temporais iguais a zero, e substitui aqui em cima, de forma que a gente cai numa equação muito mais simples, né? Que é a própria equação de Landau, né? Como esse meu termo KL, né? Está aqui, né? Ele me dá um negativo maior que zero, ou seja, isso aqui, né? B3 ao quadrado sobre sigma 2 é menor que zero. Então, tudo isso aqui é maior que zero, né? Então, eu caio aqui, né? Numa equação que me dá saturação, tá? Então, eu vou ter tudo isso aqui, né? Esse KL maior que zero. Então, isso aqui é minha equação de Landau supercrítica, né? Então, a gente prova que satura. Maravilha, né? Maravilha. Então, por enquanto, está tudo sendo coerente. Então, a gente mostrou, né, que... mostrou que, conforme a gente vem aqui, né, ao longo do tempo, né, eu tenho uma instabilidade que ela é inicialmente mais ou menos 2D, ela satura, mas e as barcanas, né? Como é que elas... E a gente com isso, né? Então, eu preciso mostrar que elas começam a se curvar, né? Então, na esquerda, a gente está vendo, né, uma sequência de fotos, né, do mesmo tipo de ensaio, em que a gente vê, inicialmente, só que o tempo maior aí, tá vendo? Deixei passar um tempo maior. Essas formas, inicialmente 2D, começam a fazer essas oscilações e começam a formar barcanoides. Se a gente deixar o tempo correr, vai virar um monte de barcano. Então, como é que a gente pode analisar isso? Tá? Há um tempo atrás eu tive a ideia de fazer o seguinte, né? De ver se isso não estava relacionado, né, com a região de recirculação, né? Então, imagina aqui, ó, o escoamento, eu tenho aqui a minha ruga 2D, o escoamento vem da esquerda para a direita, eu tenho aqui minha recirculação, e é como eu posso tentar modelar isso como simplificar, né? Colocar um line vortex aqui, né? Um vórtice linear, né? E a gente sabe que uma linha de vórtice, né, um line vortex, ele é instável, né, a não ser que ele se curve sobre ele mesmo, né, ou se ele vai de ponta a ponta do canal, né, ele não pode ter fim. Então, no canal, ele tende a se desestabilizar mesmo, né, ele vai se curvar em círculos, né, ele tende a fazer isso. Então, eu pensei em pegar esse vórtice aqui e perturbá-lo, né, como está aqui embaixo, né, curvá-lo, porque quando ele está curvo, ele pode induzir uma velocidade nele mesmo, né? E aí ele vai se curvar com uma dada a taxa de crescimento e por aí vai. Então, o que eu fiz, para resumir, tá? Estou vendo que o tempo está passando aqui, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Para resumir, o que eu fiz, né? Eu peguei esse vórtice linear, né? E quebrei ele em dois termos, tá? Então, eu coloquei aqui como um comprimento aí, né? Uma linha de vórtice, né? Que vai ter um termo autoinduzido pela curvatura e um termo induzido pelo shear, que vai ser induzido pelas, né, qualquer oscilação de velocidade do meu escoamento, né? Então, eu quebrei nesses dois aqui, né? E aí a gente calcula os dois termos, né? E aí a gente perturba isso. Então, eu modelei como, né, algo que é função do comprimento, né? Se esse é digamos assim, um elemento de comprimento dessa linha de vórtice, e do tempo, né? Função dos dois, né? Em x e y, né? E em k. E a gente perturba isso. Só interessa as perturbações perpendiculares, né? Estou interessado principalmente em autoindução, né? Para ele se curvar. A gente injeta esse tipo de perturbação e faz uma análise linear, tá? Grosso modo foi isso, né? E a gente acha, então, né, o mesmo tipo de coisa, uma estabilidade de grande comprimento de onda, né? Onde eu consigo tirar aqui um modo mais instável, vai me dar um comprimento, e uma escala de tempo característica do problema. E ambos batem, tá? Ambos batem aqui com esse tipo de... essas ondas que a gente enxerga aqui, né? No sentido transversal, né? Assim, né? Essas ondulações que estariam formando a
a nossa Barcana, né? Aquela forma de meia-lua. Ok. Então, isso aqui tudo para falar daquela parte, né? Dessa primeira parte aqui, né? Eu perguntei se era bom o suficiente, né? Isso está em vermelho, né? Continua good enough, né? Resultados razoáveis, né? Mas a gente está sempre pecando, né? Em termos de número de grãos, né? Esse caso aquático que a gente está vendo, as dunas são bem pequenas, né? Então, isso sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha se esses modelos contínuos são bons ou não, tá? São fidedignos ou não. No caso eólico, pode até ser, né? O número de partículas aí numa duna eólica chega na casa de 10 trilhões, né? Mas no caso de uma duna aquática é coisa do tipo 100 mil, né? Então não é tão grande assim, né? Então o que a gente fez, né? A gente começou a ver outros casos, né? Simples para tentar entender o aparecimento de uma duna, mas sem depender de uma análise, sem tentar nem ver uma análise do tipo contínuo, tá? Meio contínuo. Então, eu vou mostrar primeiro alguns resultados de ensaios e depois algumas simulações, né? Usando métodos discretos, que foi o que a gente fez para entender o problema. Então, a gente fez alguns ensaios desse tipo. Ó. Basicamente, a gente tem aqui um sistema de bombeamento, né, de água, e aqui a nossa seção de teste, que é o que interessa, né? Então, a gente coloca uma pilha de grãos, põe um escoamento dentro do canal, correndo aqui, no caso aqui da esquerda para a direita, e conforme essa pilha de grãos se deforma, a gente filma com uma câmera, que pode ser uma câmera rápida ou uma câmera de alta resolução, né? E é isso aqui quem está interessado, uma duna cisalhada por um líquido, no caso água, tá? Então, aqui está uma imagem da nossa seção de teste, o escoamento aqui, no caso, vem da esquerda para a direita, está aqui uma pilha, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas tem uma pilha de grãos dentro do canal, uma câmera rápida aqui em cima, lâmpadas LED para iluminar bem, né? Um sistema de translação para transladar a câmera conforme a duna se mexe. Aqui é uma vista superior, tá, da pilha inicial. Alguns grãos têm cor diferente, para a gente poder fazer um tracking mais fácil, como mostrado aqui à direita, né, já com os grãos identificados. Então, esse trabalho aqui já foi feito, né, com meu ex-aluno de doutorado, Carlos Álvares, né? Essa cross-section desse test channel, channel test section, tem uma parede em cima ou é livre? A superfície em cima é livre? Tem uma parede em cima. Ele é um cisalhamento quadrático. É pressure driven. É um pressure driven. Isso, é um a gente tem uma... É isso, a gente tem uma espécie de poisé plano e movido por pressão. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E aí a gente consegue controlar um pouco melhor do que com superfície livre. E é mais fácil também para medir com a câmera, né? Porque aí você não atravessa uma superfície livre, que muitas vezes tem ondulações, e aí atrapalha bastante. Vai dar uma refração da luz lá. Exatamente. Aí, ó, em termos de tempos longos, ó, o que a gente vê? Inicialmente, a gente tem a pilha, né, circular, né, a pilha cônica, e a gente percebe que, com o tempo, ó, essa forma, né, da Barcana, ela é um atrator muito forte, ó, aparece naturalmente, tá vendo? E aí, o que a gente fez, né? Então, o Carlos escreveu um programa de computador, né, que identificava os principais aspectos morfológicos, a gente pode ver aí na imagem da direita, da nossa Barcana. Então, o centroide, né, a distância de comprimento, aqui largura, né, distância aqui dos horns, né, que são a principal característica da Barcana, né, são os horns, né? Então, a gente estava bastante preocupado com esses horns, né? Então, a gente diz que a Barcana ela apareceu mesmo quando os horns, né, essas pontas foram formadas, tá? Então eu estou chamando isso aqui de birth, tá? Então, esse artigo, inclusive, se chama Birth of a Barcan Dune, tá? Então, como se fosse, né, o nascimento de uma Barcana, a partir de uma pilha cônica. Porque depois eu vou mostrar como se fosse um outro tipo de aparecimento que a gente chama de breeding, tá? Mas isso aí. Então, olha só, em termos de alguns snapshots, né? Então, a gente vê que isso sempre aparece, tá? Às vezes demora mais, às vezes elas ficam um pouco mais largas, um pouco menos, tá? Mas elas sempre aparecem, tá? Aí, só para passar bem rápido, ó, só para vocês verem, né, o que o Carlos fez comigo, né? Então, o Carlos fez uma série de ensaios, pra vocês terem ideia, ó, isso aqui são parâmetros que ele variou, tá? Em termos de
tipo de grão, se era angular ou redondo, tamanho, número de reinos do escoamento, tá? Massa inicial da pilha, né? Massa específica dos grãos, né? A gente mediu todos os grãos, isso aqui é foto por microscopia eletrônica, tá? Se eles eram redondos, se eles eram angulares, estavam meio que misturados, né? E desses ensaios, né? Resumindo, tá? Para não estender muito, né? A gente observou o seguinte, ó, isso aqui é o comprimento de um horn, está vendo quanto tempo leva para um horn crescer. Então, a gente vê que no início eles têm um crescimento, né, com uma dada taxa, e depois a gente atinge um platô. Tá? Então, normalizando por esse tempo característico que a gente propôs, né, que é o tempo de deslocamento de uma barcana, e pelo comprimento, por um comprimento que a gente chama de comprimento de L-drag, né, como se fosse um comprimento inercial da partícula, depois, se tiver tempo, a gente pode falar dele também, a gente vê que em todos os casos, são diversos casos, né? Cada símbolo, aliás, aqui é um teste diferente, tá? Mas para todos os casos a gente tem uma saturação, ó, em torno de 2,5, tá vendo? Então os resultados são bastante robustos. Então aqui a gente tem 9 casos, aqui mais 4, tá vendo? Sempre o mesmo tipo de resultado, né? Então, para esse crescimento a partir de uma pilha, né, a gente vê que ele é bem descrito, né? O nascimento, assim, o crescimento de uma barcana a partir de uma pilha, ele é bem descrito, né, pelo crescimento dos horns. Tá? Aí, depois, o que a gente fez? Né? A gente Eric, posso fazer uma isso... pergunta rapidinho lá Sim, claro. naquelas 9 figuras, talvez ou essas 4. Não, essas escalas de tempo e de comprimento que você escolheu como escalas características, elas não colapsam todos os dados numa curva mestre? Por quê? Colapsam. Se a gente colocar tudo, vira tudo um gráfico só. Vira tudo um gráfico só. Se você olhar, eles ficam tudo parecido. Uhum. Tá vendo? Olha só. Eles são todos parecidos. Colapsam mais ou menos. É que isso aqui claro, né, eu não fiz figura para apresentação em particular, né? Então eu peguei figuras que estão no artigo. Isso aqui está no suplemento material desse artigo aí. Tá, verdade. Os eixos estão batendo, é verdade. Foi só a gente não colocou no artigo porque senão... Entendi. Então, aí a gente achou melhor colocar separado para as pessoas poderem ver que está tudo parecido. E essas figuras G e H, elas, após saturação, elas têm um pico de crescimento, principalmente as figuras pretas, os símbolos pretos. Isso é alguma anomalia que faz com que depois, a duna barcana sofra alguma instabilidade e os horns cresçam mais do que devem? Não, isso aí é o seguinte, ó, você vai ver que os outros todos eles têm meio que uma oscilação, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, na D, eles oscilam, tá vendo? Isso aí é uma fluctuação. Dá para ver mais no preto aqui de novo, ó, tá vendo? Elas oscilam, né? Aqui em azul, ó, ela oscila mais ou menos. Você está dizendo que isso é uma oscilação aí é porque, um pouco maior. Porque é o seguinte, a barcana, ela é meio discreta, né? Aí, conforme uma duna se mexe, como é que ela se move, né? Talvez pelo tempo, eu pulei algumas coisas na hora de falar, mas a duna se mexe com os grãos se acumulando na crista e caindo por avalanches sucessivas, né? Só que a gente viu lá no começo, né, a gente tem esterese com o meio granular. Então, a gente tem um ângulo diferente para o início da avalanche e o outro para o fim. Então, isso faz com que os grãos vão se acumulando na crista e, de repente, eu tenho uma avalanche. Aí a duna anda para frente. Aí ela para um pouquinho, enquanto os grãos se acumulam na crista e caem de novo por avalanche. Mesmo com escoamento em regime, né? Então, a duna, ela se move de forma intermitente, né? E a mesma coisa faz os horns. Então, os horns, eles encolhem e esticam, um pouquinho, mas eles vão meio que variando de tamanho de forma intermitente em torno de uma média. Alright, beleza. É feito de esterese. Então, a gente tem isso aí. Legal, Yuri. Boa pergunta, cara. Pela falta de tempo, eu... Não, tranquilo. Vamos lá. Tá, vou ver se eu dou uma acelerada aí para não passar muito do tempo. Aí é o seguinte, a gente resolveu ver isso na escala do grão também. Aquilo foi na escala da duna, né? Então, a gente usou uma câmera rápida. Isso aí, eu não sei se vocês conseguem ver o tempo em cima, mas isso aí está em slow motion, né? Ó, agora a gente chegou no 2 segundos. Ó, 2 segundos e meio. Vai chegar em 3 segundos, ó, 3 segundos.
3 segundos e meio, tem mais ou menos a duração do filme. Então, a gente vê os grãos se movendo, né? E a gente quer entender como é que esses horns estão sendo formados. Então, a gente observou o seguinte, que os horns para as dunas aquáticas, eles contornam a duna. Tá? Os grãos que formam os horns contornam a duna. A maior parte deles vem dessa região aqui, né? A montante, essas duas regiões. A montante, né? Quase que no leading edge, um pouco, né? Um pouco deslocado, né? E elas contornam a maior parte dos grãos que vêm para cá, né? E isso vai contra, ou ia contra, todas as teorias que tinham até então, né? Em que se considerava que os grãos formando os horns, ou que os horns seriam formados por os grãos que estão aqui, né? As pessoas achavam que esses grãos, isso aqui tudo ia se deslocar para cá, como se fosse, né, meio que em bloco, e formar os horns, né? Porque as velocidades aqui, né, nessas duas partes, né, seriam maiores, né? E isso até pode ser verdade para uma duna eólica, mas para uma duna subaquática é falso, né? Ninguém sabia disso, tá? Foi a primeira vez que a gente mostrou. E aí, de novo, né, a gente fez uma batelada de ensaios, né? Assim, variando tudo que dava, então, diâmetro, se a duna já estava totalmente desenvolvida ou não, para ver de onde vinham os horns, né? Se estava se desenvolvendo ou se ela já estava formada, número de Reynolds, né? Massa inicial da pilha, massa específica do material do grão, etc., né? E a gente fez tracking dos grãos em todos esses casos, tá? E a gente observa, de fato, ó, aqui ilustrando algumas trajetórias, né? Que os grãos que vêm para os horns, então essa figura à direita, ela está mostrando apenas os grãos que estão migrando para os horns, eles têm origem mais ou menos nessa região aqui e nessa região aqui, né, de forma simétrica. Tá? É como se eles viessem daqui, né, e daqui. E aí a gente fez estatísticas, tá? Então isso aqui é uma quantidade absurda de grãos. A gente fez estatísticas, esses gráficos polares estão mostrando digamos assim, a frequência de ocorrência, né, de grãos que estão o local com maior frequência de ocorrência, digamos assim, dos grãos que estão indo para os horns, né? E a gente vê que eles vêm, né, de regiões a montante, assim, principalmente a montante, né, a montante da crista, digamos assim, né, fazendo mais ou menos esse ângulo aqui, né, em torno de 30 graus, né, em torno aqui, mais ou menos, na média aqui, 30 graus, e mais ou menos aqui alguma coisa tipo 130, alguma coisa do tipo, né, tá? Para todos os grãos. Então, tanto para dunas que ainda estão se desenvolvendo, isso aqui é da pilha inicial, né, conforme vai formando os horns, como quando já estão estáveis, né? E aí, para todos os casos, a gente tem esse tipo de gráfico aqui, onde tudo colapsa, né? Então, eles realmente vêm de uma região periférica, né? E da região aí, a montante da pilha inicial ou da barcana já formada, né? E outra coisa interessante é que esses grãos, eles têm um movimento transversal que não é desprezível, tá? É em torno de metade do movimento, né, longitudinal, ou seja, né, o grão, né, quando ele faz isso aqui, né, quando ele vem daqui para cá, quando ele chega, no momento em que ele chega no horn, ele teve um deslocamento nesse sentido transversal, que é, em média, metade desse aqui, ó, né? Então, isso prova que realmente, né, eles não seguiram uma linha reta, tá? Como o pessoal supunha, né? Então, os horns, eles realmente são formados por grãos nessa região, fazendo essa trajetória meio curva, e os horns descrevem muito bem o crescimento de uma pilha inicial, tá? E isso aí não tem nada de linear, tá? Aí, o que a gente fez para tentar recuperar isso aí? Então, isso aqui, só dizendo, isso aqui foi o Carlos, né? O trabalho do doutorado dele, foi a primeira vez isso aqui, tá? Então, ele já mostrou isso aí de forma completamente inédita. E depois, o que a gente fez, né? A gente resolveu fazer simulações discretas, né? E então, a gente optou por usar LES para a parte do fluido, né? A parte CFD fazendo LES, porque a gente tem recirculação, então Hans não seria muito bom. Então, LES junto com, né, método de elementos discretos, DEM, tá? Então, a gente usa, né, a parte contínua aqui para o fluido e a parte discreta para os grãos, né? Desculpa, então, o que significa LES? É Large Edge Simulation. Então, essas simulações, elas são o seguinte, elas são eulerianas para os
para o fluido, né? Então, o fluido, a gente faz uma malha, né, na simulação e trata ele como um meio contínuo, claro, né, de forma euleriana. Então, a gente usa as equações de Navier-Stokes, né, e os grãos a gente vai seguir cada um usando a segunda lei de Newton, né, é o que está aqui embaixo, tá? Massa vezes aceleração, somatório de forças, né, e aqui, né, a variação, né, do momento angular, né, vai me dar aqui somatório de torque, né. Para o fluido, então, a gente pode usar alguns modelos, né? Aqui, para a segunda lei de Newton, é tranquilo, né? Mais tranquilo. Para o fluido, a gente vai ter que escolher o modelo para o fluido, né? Como eu tenho turbulência, né, o modelo mais simples seria o modelo Hans, né? Que seria a média, o Reynolds Average Navier-Stokes Equation, né? A média de Navier-Stokes. Só que o modelo Hans, ele não é bom, né, para escoamento com separação. Ele não funciona muito bem. Então, a gente precisa ir para um modelo um pouco mais sofisticado, que é o modelo LESS, né? Então, o modelo LESS, a gente vai modelar as pequenas escalas e o escoamento vai calcular as grandes escalas, que é quem, né, vai, então, formar a nossa recirculação e etc. Então, a gente achou mais adequado, né? Então, o LESS aí é o nosso Large Eddy Simulation, um modelo de simulação de escoamento turbulento, e o DEM é o nosso método de elementos discretos, que é basicamente a segunda lei de Newton para cada grão. Tá? Então, a gente fez simulações para pilhas com 40 mil grãos em cada pilha, cada simulação feita de uma vez só, claro, que a gente depositou, né, deixou elas caírem, né, dentro do canal já com água, né, igual do ensaio, e impôs um escoamento turbulento, né, dentro desse canal. Tá? Então, a gente fez algumas simulações, né, os parâmetros das simulações estão aí, tá? Então, para não me estender muito, né, vou falar já do resultado, o que a gente obteve, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem esse tipo de resultado muito próximo da realidade, tá? Então, isso aí é uma simulação, tá? Tá vendo os grãos que foram simulados, tá? Aí o Carlos plotou a posição instantânea de cada grão, cada um dos 40 mil grãos, né? E ele realmente forma a nossa duna do tipo Barcana. Isso foi um trabalho enorme do Carlos, tá? Ele usou um código existente, né, que se chama CFDEN, é um código aberto, que acopla o OpenFOAM, que é outro código aberto, com Lights, que é outro código aberto. Então, OpenFOAM para o fluido, Lights é um código de DEM, né? E o Carlos foi o primeiro cara a conseguir simular, né, uma duna Barcana, né, perfeitamente assim, com elemento discreto, tá, usando DEM, tá? E os resultados são muito próximos, né? Assim, olhando, a gente já vê que são muito próximos dos ensaios. A vantagem aqui é que, diferente do ensaio, a gente tem a posição instantânea de cada grão e coisas do tipo forças, né? A gente sabe o número de contatos, a gente sabe a força em cada grão e por aí vai. Tá? Então, eu estou resumindo muito, tá? Mas foi um trabalho colossal aí do Carlos. Tá? E aí, comparando com o experimento, ó, a gente está vendo nessa figura, a gente vê tanto que em termos de ângulos de onde os grãos que vão para os horns aparecem, né? Então, preocupado com os horns ainda, né? Tanto a posição onde eles aparecem, como a posição em termos de ângulo, como em termos de raio, né? Eles batem, né, com o experimento, tá? Então, assim, as simulações ficaram muito boas, né? Muito boas mesmo. Tá? Considerando que a gente tem um meio discreto, a gente tem esterese, tem um monte de coisas que, né, influenciam do tipo fator de atrito, coeficiente de fricção, coeficiente de restituição, e por aí vai. Né? O próprio modelo LES, né, resultados muito bons, né, obtidos com essa simulação. E aí o que a gente não consegue no ensaio, né, e é muito bom com uma simulação desse tipo, né, é as forças em cada grão. Né? Então, a gente tem a força em cada um dos 40 mil grãos. Né? Então, o que eu estou mostrando aqui nesse filme, né, a posição instantânea, a força instantânea de cada grão. Então, cada cor aí, né, é a força de cada grão, né? E eu não sei se o filme está passando aí para vocês. Esse filme está bem pesado, tá? No meu micro, inclusive, ele trava de vez em quando, porque ele mostra a força em cada grão. Deixa eu ver se eu consigo passar ele de novo. E aqui na direita é a média, tá? Então, aqui na direita é a média, né? Então, aqui é a força longitudinal e a força transversal. Então, isso a gente vê que a força... de contato, Eric, ou também tem o drag do fluido? É a força resultante em cada grão. A gente tem todas separadas. Total, né? Total. A gente tem cada uma separada, né? Isso que é o fantástico da simulação com DEM, né? A gente tem cada uma separada.
Só que o que a gente está mostrando aqui é a força resultante. É a força que está acelerando o grão, né? É a força resultante, a soma de todas elas, né? Porque é elas que vão mostrar para a gente para onde os grãos estão indo, né? Se faz sentido, né? Essa trajetória dos grãos que vão para os horns, né? E quando a gente vê aqui no lado direito, a gente tem em cima a força longitudinal, né? Que está o código de cor da força, né? A barra com cor, né? E embaixo a força transversal, né? Então, a longitudinal está mostrando que a gente está empurrando os grãos para frente, aqui em vermelho, e para trás em azul. Então, a gente vê aqui, ó, a região de recirculação, e a força que está levando os grãos para frente, ela é bem forte nessas duas regiões, né? Aqui, né? Que é onde eu estou colocando o laser pointer, né? E aqui embaixo, a gente tem a força transversal. Então, em vermelho para a direita, em vermelho para a esquerda e em azul para a direita, né? Então, aqui ele está empurrando para a direita, e aqui ele está empurrando para a esquerda, e a jusante da crista, né, a crista está aqui em zero, né? A jusante da crista ele está empurrando ao contrário, tá vendo? Está empurrando aqui, né, para a direita e aqui para a esquerda. Então, o grão ele faz esse movimento curvo desse lado e esse movimento curvo desse lado. Então, as forças, né, todas elas fazem sentido, só que agora a gente tem a magnitude delas, né? Então, esse modelo mostrou isso aí para a gente. Muito bom, né? Então, a gente se livrou, né? Se livrou. Aqui a gente não usou nada linear, tá nada contínuo, tá? Não tem meio contínuo aqui, tirando o fluido, né? Então, o grão é cada grão. E, por fim, então agora eu termino aqui. A gente estava falando em nascimento, né? Em birth, né? Aqui a gente está falando em breeding, eu vou falar em breeding, né? Porque é o seguinte, a terceira forma da gente aparecer uma barcana, porque já a gente viu castão para todos os lados, né? Ela pode resultar da interação de barcanas, né? Então, tem uma que se chama colisão, né? A gente vai ver o que é isso. Então, isso pode me fazer aparecer barcanas, né? Então, esse trabalho eu fiz com um aluno de doutorado atual meu, que se chama William Assis, né? E a gente ele está estudando bastante essa parte de interação entre dunas, né? Então, o que ele fez, né? Ele pegou pares de pilhas, colocou dentro do canal, como a gente vinha fazendo, era o mesmo canal, só que ele colocou pares, né? Aqui já é o resultado de um ensaio final, mas ele colocou pares, como a gente vê aqui, uma vista de topo, e a gente deixa esses pares evoluir. Então, a gente tem coisas desse tipo, ó. A gente tem, agora o escoamento está vindo da direita para a esquerda, a gente vê uma duna em vermelho, ó, que é mais rápida, que é maior em branco, elas se chocam, desse choque sai uma outra duna, que é isso que eu estou chamando de breeding, né? E essa duna que sai, ela é formada com outros grãos, tá vendo? Ela não é dos grãos da primeira duna. Então, no passado, teve gente, inclusive o professor Hermann, que usando o modelo contínuo, né? Então, na época era muito difícil fazer DEM, né, com duna, com o modelo contínuo, ele achava como se fosse um sóliton, né? É como se fosse uma onda, claro, o modelo era contínuo, né? Como se fosse uma onda de um fluido que passasse por cima do outro. Então, é como se a duna que sai fosse a mesma duna que entrou, né? Que colidiu inicialmente. E o William está mostrando que não, né? Na verdade, essa duna que está nascendo, né? Ela está nascendo de fato. Por isso que a gente está falando do breeding, porque ela surgiu da colisão dessas dunas, né? Diferente. E ela tem a mesma massa da duna que colidiu, né? Aproximadamente a mesma massa. Eu ia perguntar isso agora. Ela tem a mesma massa. Aproximadamente a mesma massa. Então, se a gente tivesse feito os ensaios com grãos da mesma cor, aliás, o William fez com grãos da mesma cor. A gente tem a impressão que uma duna passou por cima da outra, sabe? Uma passou por cima da outra e saiu. Mas não é isso que está acontecendo, né? Elas se chocam, duas delas se fundem e dessa fusão nasce, né, digamos assim, o que a gente chama de baby barcan, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz para o Carol, para os problemas dele, e eu acho que aqui também para você vai ser isso. Eu acho que você está dizendo que é a mesma massa porque os seus grãos têm mesma densidade, não é? Mas eu acho que é uma conservação de volume, viu, Eric? Se você botar grãos ligeiramente diferentes, de densidade ligeiramente diferentes, mas de mesmo tamanho, eu acho que o volume se conserva, mas não a massa. Não, aí não acontece. Aí o William está estudando isso com um outro aluno que já está para defender, que se chama Davi Cunhas. Eles estão estudando isso, e o problema é que quando você tem dunas de grãos de tamanho diferente, eles segregam, né? Ou de densidade diferente. Não tamanho diferente, tem que ser densidade. Mas eles segregam, tá? Eles segregam. Density segregation.
E aí você tem coisas completamente malucas. Assim, Mas dá tempo de segregar nessa interação? Dá tempo. Dá tempo. E, inclusive, eu vou dar até um spoiler aqui, inclusive o Carlos e o Davi... Carlos, o Davi e eu, a gente acabou de ter um artigo aceito, né, que vai ser publicado no Physics of Fluids, onde a gente estuda segregação, mas não em colisão, né? Segregação em duna do tipo Barcana, né? A gente coloca grãos diferentes, né, na mesma duna, e a gente tem coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. E eu já estou dando um spoiler aí para... Isso aí deve aparecer, acho que semana que vem. Legal. Mas, no caso da colisão, o William está vendo isso com o Davi, e essas colisões elas dão resultados completamente diferentes. Então, no caso aqui, a gente está falando massa, né? Mas poderia ser volume. No caso, dá o mesmo volume, verdade. Você tem razão. Aí é o seguinte, Yuri, eu coloquei aqui um caso, né? Mas o William, ele fez uma batelada de ensaios, tá? Ele fez, assim, esse paper que está referenciado aí, ele fez, acho que 120, 130 ensaios, 140, alguma coisa assim, agora não lembro de cabeça, onde ele variou densidade, diâmetro e a angulosidade dos grãos, condições iniciais, distâncias transversais iniciais, distâncias longitudinais iniciais e o escoamento do fluido, né? A vazão do fluido, né? E aí ele variou todas essas posições, né? E com isso a gente conseguiu, tanto no caso alinhado, que é esse, ó, a duna montante e a jusante estão alinhadas, o escoamento aqui vai da esquerda para a direita, tá? Cada linha é um caso diferente, então eu tenho aqui um primeiro caso, um segundo, um terceiro, quarto, quinto, o tempo, né, são snapshots, o tempo então, para cada caso, né, o tempo vai para aqui para a direita, né, então esse primeiro caso, por exemplo, aqui o tempo vem daqui para cá, o escoamento da esquerda para a direita. Então ele identificou 5 diferentes tipos de interação, tanto para o caso alinhado como para o desalinhado, tá vendo? Então, tem casos, eu não vou falar de cada um específico, mas tem casos em que a gente tem essa colisão, ó, esse caso que a gente viu agora é esse aqui, ó, esse do meio, né? Tem a colisão e sai uma nova duna. Tem casos que a gente tem a colisão e elas só se fundem. Tem casos em que uma não alcança a outra, que parece o caso do Carroll, né? Ou seja, a esteira de uma duna, né, vai criar uma perturbação, né, do escoamento sobre a segunda duna e não deixa uma encostar na outra. Não deixa. Tem casos em que isso é mais drástico ainda, em que ela não deixa uma encostar na outra e faz nascer, ó, nasce uma baby Barkham, tá vendo? Nasce uma duna e elas nunca se encostam, tá? Se seguir isso aqui, elas nunca se encostam. Esse caso penúltimo aqui, né? E tem casos que elas se encostam de novo aqui e nasce uma duna, né? Apesar de ela ter começado a se partir antes. Esse quarto caso aqui é bem interessante, tá vendo? A duna montante, ela nunca encosta na jusante e ela parte a duna ao meio, né? Ela faz nascer alguma coisa ali, né? Tanto para o caso alinhado, e isso aqui se repete, está bem parecido para o caso desalinhado. Então, o caso do Carroll aqui de novo, o Yuri, por exemplo, ó, esse caso de cima, ó, uma duna não chega na outra, tá vendo? Elas nunca se encostam. No fim, elas se afastam, tá vendo? A distância aqui é maior do que no começo. Bem parecido com o caso do Carroll, né? E esse caso aqui ele não encontra, ó, esse quarto, porque o canal dele era quase que uma célula de Elishaw, né? O caso dele era muito confinado. É um coete, então, é um coete que girava. E com uma espessura muito pequena, né, no sentido transversal. Sim. Então ele não tinha como partir uma duna ao meio desse jeito aqui transversalmente, né? Fazer isso aqui está mais claro, né? Ou aqui embaixo, ó, nessa última, ele não tinha como fazer isso. Então ele não enxerga isso lá, né? Mas eu estou andando em contato com ele, viu? Porque ele está interessado no nosso trabalho, ele está interessado nele, porque são casos parecidos, né? E aí o William fez aí um mapa de casos, né, alinhado, desalinhado, e conseguiu fazer um mapa que mostra quando cada caso ocorre, ó, aqui, né, já com linhas, né? E o que é interessante aqui, ó, esses ensaios duravam minutos, tá? Com base nesses parâmetros sem dimensão, né? Então, número de shields, né? Aqui na ordenada que a gente conhece já. Isso aqui é um parâmetro que a gente criou, que é uma razão de número de grãos, né? A diferença dividido pelo total, né? Com base nisso, a gente consegue saber que tipo de interação que a gente vai ter. Isso permite que a gente possa prever interações em campos de dunas eólicas, né? Que levam décadas para ocorrer, levam um século para ocorrer
todo um processo desse aqui completo, né? Então, como imagem de satélite, às vezes a gente tem uma foto de uma duna, de algo que está assim, né? Numa duna eólica, mas ela só vai chegar aqui no fim, né? A gente levou aqui do segundo a 231. A gente chegou aqui, levou 400 segundos, vai? No 638 a gente chegou já na forma final, mas numa duna do deserto a gente vai levar 100 anos. Uhum. Então a gente já consegue prever o que vai acontecer. E em Marte a gente vai levar 10 mil anos, tá? Para isso ocorrer. Ou a gente pode pensar o contrário, né? Se a gente tem uma foto assim numa duna em Marte, né? A gente pega uma foto de satélite e está mostrando isso aqui em Marte, a gente pode né, deduzir que há 10 mil, 30 mil anos atrás, a gente tinha alguma coisa como no nosso 0 segundo aqui. Então, o interessante desses mapas é isso aí. Tá? E aí, por fim, né, para terminar, já estou terminando por aqui, né, essa é uma outra forma, né, da gente fazer aparecer Barcanas. Tá? Colisão, ou essas interações, né, Barcana, né, e que estão organizadas aí nesse espaço, né, de parâmetros que a gente chamou de Xi, e o nosso θ, que é o número de Shields. Tá? Aí, para terminar, eu vou colocar essas referências aqui, deixar uns 10 segundos aí na tela, né? Porque eu citei esses artigos em que eu usei as figuras, né? E aí, por normas de copyright, né, a gente tem que citar corretamente o artigo. A gente pode usar, né, as figuras nas nossas apresentações, desde que a gente faça a citação correta. E aí, como eu não quero problema, né, com nenhum publisher, nem nenhum journal, eles estão aí por um tempo para, né, se o pessoal se o publisher quiser ver, tá aí, ó. Estão aí as citações, e se alguém quiser, né, pegar depois. E aí eu queria terminar agradecendo muito, né, muito mesmo, ao Carlos Álvares, que é o meu ex-aluno de doutorado, que está agora na UCLA, e ao meu atual aluno de doutorado, William Assis, tá? Eu agradeço muito aos dois, e queria agradecer muito, né, ao CNPq, e principalmente à FAPESP, tá? Que, mesmo nesse período difícil de pandemia, e mesmo um pouco antes da pandemia, né, a gente já tinha o nosso amigo Bozo aí cortando um monte de coisa, né? Antes dele tinha o Drácula, né? Depois o Bozo começou a cortar um monte de coisa, e a FAPESP continuou firme, né? E pelo menos comigo, né? Então, se não fosse a FAPESP, eu teria deixado de fazer muita coisa. Tá? Então, eu termino aqui, Yuri. Eu peço desculpas se eu me estendi muito. Tá, foi ótimo, Franklin. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Não se preocupe com o tempo, foi tranquilo. Então, como de praxe, abro agora para perguntas, dúvidas, sugestões, comentários. Rafael. Não estamos te escutando. Veja aí seu microfone. Eu tenho uma dúvida também. Deixa eu só ver se o Rafael consegue liberar. O Rafael Gontijo é a brisa, hein? A brisa em Brasília está... Pois é, a brisa. Agora, vamos lá. Maravilha, estava aqui com a configuração. Bom, então vou tirar minha câmera porque ninguém precisa me ver. Eric, gratidão, cara, pela apresentação, assim, cara, é sempre muito legal te ouvir falar, né, sobre o seu tema de pesquisa, que eu já acompanho há um bom tempo, né, então eu queria primeiro, assim, te dar os parabéns, cara, porque existe até um certo sentimento, assim, cara, de bem-estar emocional em ver a qualidade, sabe, dos seus resultados, das suas figuras, das imagens, das simulações. Então, assim, essa coesão estética na obra como um todo, né, experimento, simulação e teoria, e a coisa bem amarrada uma coisa com a outra. Então, meus parabéns, assim, cara, eu fico muito feliz, fico honrado, fico orgulhoso, assim, de ver você apresentando os seus trabalhos, né. A minha pergunta, cara, na verdade, é uma curiosidade, assim, você comentou sobre o processo de nascimento da Barcana, né, e, assim, dessa ideia que eu acho fantástica de você usar uma certa configuração inicial, e como você faz um trabalho que, na verdade, ele é todo adimensional, você consegue extrapolar aquela evolução temporal para outras escalas de tempo, outras escalas de comprimento e tal. Então, essa ideia de repente, entender uma forma de um passado distante, de um outro planeta, com uma outra condição, eu acho isso muito fascinante, sabe, Eric? E aí eu fiquei pensando, assim, porque tem um processo de interação entre dunas, nos quais nasce, por exemplo, uma nova Barcana. Então, o nascimento, ele é entendido, né,
mas geralmente na natureza as coisas têm um ciclo de nascimento e morte constante, né? Existe algum tipo de sugestão de que haja uma periodicidade de nascimento e morte, assim, desse comportamento de barcanas, ou é uma viagem minha essa pergunta? Em primeiro lugar, Rafael, obrigado pelos elogios, cara. Fico contente. Você sabe que eu te considero muito, assim, gosto muito do seu trabalho também. Você é um cara que faz coisas assim que eu acho muito difíceis, tá? Você diz que é fácil, mas eu acho muito complicadas e muito bonitas também, né? Como você gosta de ser com uma estética bacana, tá? Assim, fico honrado com seus elogios. E assim, eu gostaria de dizer que eu dou muita sorte de ter excelentes alunos, cara. Eu acho que eu tenho feito coisas bacanas porque os meus alunos são muito bons. Assim, eu dei sorte de pegar, de arrebanhar, né? Alunos muito, muito bons, tá? Então, fica aqui, aproveito e agradeço a todos eles, né? Em relação à sua pergunta, cara, ela faz sentido e realmente é muito complicado, né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Você quer saber se tem uma frequência de aparecimento e de desaparecimento também, né? Você está falando de sumiço de barcanas. Se eu olho para uma configuração atual, assim, topológica, de duas barcanas, assim, eu sei que para uma dada configuração inicial, depois de um certo tempo, essa é a tendência do que elas vão se tornar. Agora, isso pode acontecer em vários ciclos, entende? Tipo assim, tá sempre nascendo e morrendo barcanas. Sim. Porque... então, aí a gente tem que ver o problema, a gente pode ver o problema em duas escalas, Rafael. Assim, a primeira é a seguinte, se você olha um campo gigante de barcanas, né, que tem assim, quilômetros e quilômetros, né? Perfeito. Eu nem pus uma foto aqui, podia ter até posto uma foto de satélite de um campo inteiro, pra vocês terem ideia do tamanho. Mas você pega um campo de barcanas, você pega uma foto de satélite, você vai ver cada barcana como se fosse quase que um pontinho, se estendendo assim por uma extensão muito grande. Aí você vai ver que tem um local onde elas começam a aparecer. Esse local é uma fonte de areia, né? Muitas vezes é uma praia, muitas vezes é uma costa. Igual se você pegar uma foto de Lençóis Maranhenses, né, que é cheio de barcana, você vai ver que elas surgem na praia, mas aparecem na praia mesmo. E aí vão migrando para o interior, né? Então, tem um lugar onde elas aparecem, que é uma fonte de areia, e tem um lugar que é tipo um sumidouro, que é algo assim, onde isso começa a se espalhar muito, né? E se espalha tanto que essa areia ela vai embora. Pode ser, inclusive, tem lugares que você chega em outro ponto com água, por exemplo, né? Numa lagoa, num mar, e aí essa areia vai embora, né? Então, é onde ela surge, onde ela morre de forma contínua, né? Então, isso seria olhando como um todo. Quando você olha dentro do campo, aí você olha, ali tem milhares de barcanas, você começa a olhar dentro do campo o que está acontecendo. Aí tem uma série dessas interações, né? Igual eu mostrei, né? Desse tipo aqui que o William mediu. Tem uma série dessas coisas aí, né? Então, essas coisas, assim, as barcanas podem ir crescendo porque elas estão recebendo areia, porque você deve... Não sei se eu mostrei isso aqui. Não sei se aquele exemplo, aqui dá para ver, ó. A barcana, ela perde grãos pelos horns, tá vendo? Então, se eu olhar uma barcana isolada, essa daqui, ó, ela não está recebendo grão e ela só está... Uma vez que formou os horns, acabou, ela começa a perder grão. Então, essa daqui vai se mover, enquanto ela se move, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo de tamanho. Né? Então, se eu deixar isso aqui eternamente, uma hora ela some. Né? Então, o que acontece com as barcanas que estão no meio de um campo? Ela pode crescer ou diminuir porque ela está recebendo mais grão a montante do que perdendo a jusante. Por que ela recebe a montante? Seria do horn da barcana que está montante. Está perdendo para ela. Isso é um jeito de você ver se ela vai crescer ou diminuir. Isso é uma coisa. Depois ela pode crescer porque ela vai fazer isso aqui. Olha essa segunda linha, né? Ela pode colidir e se fundir com o outro. Então, nesse caso, ela cresceu. Ela ganhou de uma tacada, só ganhou um pacote de grão. Né? Ou ela pode diminuir também. Ela pode se chocar, ou ela pode se dividir, ó, igual aqui na quarta linha. Ó. A gente tinha duas, uma duna grande e uma pequena. Na segunda linha, a gente tinha... quarta linha, né? A gente tinha uma duna grande e uma pequena. A gente terminou aqui, ó, em 641 segundos, com 3 dunas pequenas. Perfeito. Né? Então, isso vai acontecendo. E aí, se essas dunas começam a perder grão a ponto de ela ficar menor que um tamanho crítico, ela desaparece.
Porque é o seguinte, ó, eu tenho um tamanho mínimo. Eu tenho um tamanho mínimo para minha Barcana, apesar dela não ser, né, linear, tá? Apesar dela não ser 2D, ela tem alguma coisa parecida com isso aqui, ó, né? Ela tem um comprimento de corte. Ela vai ter alguma coisa parecida aqui assim, não? Tipo um comprimento de corte. Daqui para cá não pode mais. Só os comprimentos que são maiores, né? Daqui para trás, isso aqui é K, né? Número de onda. Só os comprimentos que estão nessa faixa aqui. Ela vai ter isso, né? E aí ela vai desaparecer. Quem pilota esse comprimento de corte é isso aqui, ó. É isso aqui. A gente não viu que é esse cara aqui que é o responsável pela deposição de grão na crista, né? Eu preciso que essa perturbação de escoamento seja forte o suficiente, me dê uma defasagem forte o suficiente para me criar esse caso aqui. Se ela é muito pequena, essa defasagem vai ficando tão pequena que não tem mais defasagem. Aí a gente cai nisso aqui, ó. Cai nesse caso de baixo, ela desaparece. Né? Ela desaparece. Cara, então, no caso aquático, no caso subaquático, isso é muito pequeno. Esse tamanho mínimo que ela vai sumir, ele é alguma coisa do tipo a dezena de grãos, tá? Com 10 grãos ela desaparece. Então, você pode ter dunas na água, assim, com coisa tipo 1.000 grãos, cara. 1.000 grãos, 500 grãos. Por isso que eu falo que o modelo contínuo, por isso que eu não gosto muito desse modelo contínuo para duna subaquática. Na eólica, não, né? Na eólica, o tamanho mínimo de uma duna, a menor duna que você vai encontrar, que ela pode ter, a menor barcana, era em torno de 10 metros. Tá? A menor. Menos que isso, ela desaparece. Mas em 10 metros, cara, você já tem aí coisa quase que do milhão, né? Eu não teria calculado, mas alguma coisa assim, número de grãos. Então, né, o modelo contínuo pode até valer para a eólica, mas para subaquático, não. Quer dizer, é duvidoso, né, digamos assim. E uma última pergunta, assim, desculpa, cara, que eu fiquei curioso, assim, existem dados de satélites suficientes ao longo de um período grande de tempo, por exemplo, de outros planetas, nos quais seja possível fazer uma análise para tentar entender a evolução desses padrões, assim? Curiosidade, você sabe disso, assim? Sei, não existe. Outros planetas não existem. Então, isso para mim é uma maravilha, porque, quer dizer, eu podia trabalhar de outro jeito, mas por enquanto é uma maravilha, porque se uma duna em Marte ela tem uma escala de tempo da ordem do milênio, então a gente teria que ter um satélite girando há 1.000 anos já lá, né? E a gente não tem, né? Mas assim, você pegar um pedacinho da evolução e usar essas informações, de repente, das redes neurais e tal, identificação de padrão. Não, mas elas são muito lentas, Rafael. Elas são a escala de tempo delas, Emil, para você ver alguma coisa. Ó, você olha essa figura, olha essa segunda linha aí, entre o tempo 0 segundo e 42 segundos. Tá? Isso aí não é nada, tá vendo? Para você pensar o que vai acontecer. Mas isso em Marte, isso não levou a 42 segundos. Isso em Marte leva 1.000 anos, 10.000 anos, alguma coisa dessa hora. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá no começo. O que a gente pode fazer, o que a gente tenta argumentar, é que a gente pode olhar uma foto de satélite desse tipo aí, ó, desse tipo que está aqui em cima, né? Não estou vendo. Essa aqui tá com zoom, tá vendo? Não tá vendo? Agora estou vendo. Massa. Essa foto de satélite aqui em cima, tá vendo? A gente pode olhar algo desse tipo, e aí tem 2 barcanas juntas aqui, né? Onde está meu laser pointer. A gente pode imaginar o que está acontecendo. A gente pode pensar assim, olha, daqui a 40.000 anos, tal coisa vai acontecer. Ou há 40.000 anos atrás, tal coisa provavelmente aconteceu. Isso é isso. Agora, a Terra, a escala de tempo já é menor. Então, com algumas décadas, você consegue ver uma interação de barcana, mas você precisaria de quase 100 anos assim, para ver uma interação inteira. E os satélites com resolução razoável, que estão há mais tempo aí na órbita, tirando a Lua, né? Se a Lua serviço, estaria ótimo. Mas os que estão com mais tempo e que têm resolução razoável, eles têm mais de 30 anos atrás, o que é muito pouco também. Entendi. É muito pouco. Mas a gente vê parcialmente algumas interações. Tá? A gente está pensando em trabalhar com isso também. Está pensando em começar a trabalhar com imagem de satélite também. Mas, assim, é muito limitado. É muito limitado no tempo e no espaço nem se fala, porque você vê que lá no lab a gente mede coisas na escala do grão. A gente vê o que cada grão está fazendo. Agora, com imagem de satélite, se esquece, né?
Não tem Cara, como. e tem alguém que está usando, de repente, redes neurais com base em dados de simulação de interação de Barcanas para tentar, de repente, usar uma imagem, tipo um snapshot de uma configuração atual e ver aonde isso poderia se encaixar num processo evolutivo adimensional para tentar prever passado e futuro usando reconhecimento de padrão. Você sabe disso, Eric? Assim, se existe? Não, então eu pensei já em tentar ver isso aí. Eu já pensei nessa ideia, né? Mas, assim, eu não manjo nada disso, cara. Eu não manjo nada disso. Nem eu, mas assim, uma ideia que eu acho que tinha que falar com alguém que manjasse, que poderia ser interessante, sabe? Eu acho que o William Wolff, o William Wolff falou comigo de um tempo atrás disso, mas ele estava pensando não era desse trabalho, estava pensando em outra coisa, mas aí, aquelas histórias, o William também, às vezes, ele começa a pôr as coisas na pilha e ele some, né? Eu conheço. Você conhece bem ele. Né? Ele põe pilha e depois desaparece, assim. Mas eu pensei nisso também, Rafael. Eu precisava achar alguém que manja disso aí, eu acho. Eu vou falar com a Sara, cara. Ela manja bem disso também. De repente, sei lá, eu te dou um toque, assim. Porque eu achei interessante essa coisa de você olhar para uma imagem. E eu estava vendo um vídeo esses dias sobre isso, sobre a galera usando, né, redes neurais para prever o futuro de um escoamento sem simular o escoamento, que é a ideia do William, né, para baratear o custo e tal. Mas se você alimenta e treina uma rede neural com base em dado de simulação, né, bem legal, assim, ela pode entender mais ou menos aonde isso se encaixaria nesse processo evolutivo, sabe? Uma imagem dessa, de repente, né? Enfim, achei interessante essa... Vou parar de perturbar aqui, que deve ter gente querendo fazer mais perguntas. O que eu acho que eu já vi, Rafael, é a gente usar alguma coisa de inteligência artificial, né? Para identificar dunas em campos de duna, contar e fazer coisa do tipo, né? Ver, estimar coisas e tal. Mas, por exemplo, eu tinha pensado em usar nesses mapas que o William fez, né? O William é meu aluno, né? Não o William Wolff, o William Assis. Porque se a gente conseguisse colocar isso aqui para as redes neurais, né? O inteligência. Os padrões, né? Então, se ela fosse treinada com isso aqui, ele tem sempre cacetado ensaios, tem até mais que isso, tem mais 200, sei lá. Se a gente conseguisse treinar ele com isso aqui, e mostrar isso aqui depois, ou isso aqui, aí pronto, né? Seria uma maravilha. Cara, daria para usar isso em imagem de satélite, tentar fazer um monte de coisa. Massa demais, cara. Eu vou dar um toque, de repente, em pessoas que talvez possam te ajudar com isso e te falo. Ok, valeu. Beleza. Massa. Valeu, Eric. Valeu, Rafael. Obrigadão pela sua intervenção. Obrigadão, Eric, pelas respostas. Gabriel, acho que você queria falar alguma coisa. É só uma curiosidade, na realidade. Você está me ouvindo? Sim, vamos lá. Sim. Só uma curiosidade. Você falou que suas simulações, você rodou com 40 mil partículas, não foi isso? 40 mil partículas. Que é mais ou menos o número de partículas dessas dunas que a gente está vendo aqui. As menores, né? Quanto tempo levou para você simular isso? Eu acho que levava umas 2 semanas. Quem sabe disso bem é o Carlos. Será que ele está aí? Deixa eu ver se ele está aqui. Carlos, você está por aí, não? Carlos Álvares. Mas eu acho que levava umas 2 semanas. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi. Oi, Eric. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Carlos. Só para contestar a pergunta, o que a gente fazia é dividir as simulações em dois estágios. O primeiro deles é só para simular o escoamento, sem as partículas, e depois tínhamos que incluir as partículas dentro da simulação. Mais ou menos para produzir este filme este vídeo que está aí, mais ou menos 42 segundos de simulação, só para o escoamento, a parte do contínuo, só o fluido, né? Só o fluido sem partícula, é mais ou menos uns 5 dias. E aí, já quando junta tudo, uma vez que você salva os campos do contínuo, joga como uma condição inicial para agir sobre as partículas, isso demorava outros 5 dias a mais, ou 7 dias a mais, dependendo do escoamento, do número do reinos do escoamento. Mas, resumindo, é justamente o que o professor Eric estava falando, 2 semanas por aí. Mas 42 segundos de simulação, que representa muito bem os mesmos 42, em torno de 42, 50 segundos, que você observa no laboratório mesmo. Ou seja, tipo, a gente fez as simulações para caçar
o maior número de variáveis, o maior número de condições que tem no experimento lá na simulação. Uhum. Em 16 cores, não, Carlos? 16 isso que eu ia cores perguntar. e uma batelada de RAM, né? Exatamente, não é um cluster, é um computador bom, né? Que a gente tinha 16 cores, um 128 em RAM, gigas em RAM, e um i9, né? Isso que era aí, as configurações básicas do computador. E o simulador de vocês era paralelizado, né? Paralelizado. OpenFOAM, beleza. OpenFOAM e o Lights. O Lights também é paralelizado. Beleza. Bacana, obrigado. Era só essa curiosidade mesmo. Carlos, vou pegar nessa pergunta do Gabriel e fazer uma pergunta quando você falou que você passa um tempo gerando a condição inicial do escoamento para que a turbulência fique bem resolvida e estacionária no melhor sentido, mas as suas partículas, a gente usa também com alunos, eu uso esse OpenFOAM Lights e a gente, as partículas vêm o escoamento vem as partículas, mas talvez do jeito que você falou, parece que as partículas não influenciam no escoamento. Não é isso, está tudo acoplado. Não, tipo, o que eu falei, desculpa aí se eu causei uma confusão. A primeira coisa é justamente o que você falou, professor, deixar de desenvolver o escoamento. E depois, uma vez que você já salva esses campos de que o escoamento foi desenvolvido, você joga isso como condição inicial com um canal cheio de água, com uma pilha de partículas aí. E aí que o escoamento turbulento desenvolvido interage com as partículas. Perfeito, aí, mais ou menos, esse seria, quando eu falei 42 segundos, esse seria o tempo igual a zero, né? Já quando tem uma parte salva o escoamento e depois que acopla com as partículas. Perfeito. Excelente. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Questionamento, indagação, sugestão? Eu tenho uma pergunta, Eric. Você mencionou no começo do seu trabalho a parte contínua, mas você não mostrou qual era o modelo contínuo. Pelo que eu entendi, aquilo é um modelo de águas rasas, depth averaged, que você usou provavelmente o modelo tradicional de Savage e Hutter, não é isso? Não, é bem mais simples. É bem mais simples, Yuri. É uma ideia bem boba. Bem boba, assim, é uma ideia assim que simplifica demais o problema, tá? Então, você está falando do modelo para a parte do fluido, né? Que cisalhando o grão, né? A ideia aqui é o seguinte, né? Se a gente tem uma expressão que dá para a gente a tensão na superfície do leito, né? Que é essa expressão que o grupo do professor Julian Hunt desenvolveu ao longo de anos, né? E depois o grupo do Hermann conseguiu simplificar. E aí, qual a grande ideia também do Hermann, né? Eu coloquei aqui um paper, o Hermann está aqui nesse paper, tá? Nesse último Physical Review Letters aí do Croy, né? Qual foi a ideia do grupo do Hermann, né? Foi o seguinte, olha, se eu já tenho a tensão que está sendo aplicada no meu leito granular, então eu não preciso mais calcular o fluido. O que eu preciso é da tensão. É a tensão que está carregando os grãos. Então, a ideia foi essa. Não, isso eu entendi. O que eu quero saber é como é que você deforma o sólido, o grão, que não é sólido. O grão tem a sua reologia, então eu estava pensando no modelo contínuo do grão. Você não resolve o grão. Não, a gente não resolve. A gente está preocupado com a altura dele. O que a gente resolve é essa última equação aqui, ó. É bem simples, é bem bobo. Conservação de massa é um modelo puramente cinemático. Isso, a gente usa a equação de dinâmica Exner, vem no fluxo. Isso, exatamente. Entendi. E isso aqui, então, e aqui sim, ó, esse modelo de bad load, né? Ele é um modelo semi-empírico, né? Aquele modelo do Meyer, Peter e Miller. Um modelo bem simples. Entendi. Coisa bem simples. Entendi. A ideia desse modelo, a ideia disso aqui, o grupo do professor Hans Hermann usava para fazer simulação numérica, né? Então, tem um ex-aluno dele que se chama Gerd Sauermann, que tem uma tese muito bonita, né, do comecinho dos anos 2000, em que ele simula um monte de campo de Barkhana usando esse modelo contínuo, né? Na época, os computadores não eram tão bons, né?
então nem pensar em fazer, né, DEM para ficar fazendo duna, né? Mas ele conseguia, com esse modelo, simular um campo inteiro de Barcana, né? Então, o que ele fazia? Ele resolvia essas equações, né? Ou uma parte delas, né? Uma parte dessas equações. O modelo de transporte de grãos dele era um pouco diferente, porque ele usava eólico. E aí, assim, era um modelo que você implementava. Eu implementei no meu computador, em MATLAB, só para testar, era muito simples, né? E aí, qual a ideia que eu tive, né? Eu tive a ideia assim, essas equações são tão simples, né? Por que eu não faço uma análise de estabilidade com isso, né? E ao invés de resolver o escoamento, resolver, sei lá, com diferenças finitas, por exemplo, né? Esse conjunto de equações, né? Para achar a evolução de H com o tempo, né? Eu pensei em perturbar isso e achar os modos mais instáveis. Beleza. Entendi. Excelente. Mas é bem simples mesmo, é um modelo bem bobinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Eu fiquei muito curioso para saber como é que vocês controlavam nos experimentos o que o Carlos falou agora no método numérico. Como é que vocês geram a condição inicial da duna, né, do depósito de grão que vai evoluir para a duna, e se existe alguma influência no protocolo de geração da condição inicial para o experimento? Tá, então, o que a gente fazia era o seguinte, né? O canal está cheio d'água, né? Aí o Carlos tinha uma ferramenta, né? Que ele pegava e colocava os grãos aqui dentro, né? De uma forma pilha cônica, né? Ele e todos os alunos que estão fazendo ensaio, né? Eu, quando não tinha aluno, né? A gente faz assim, colocava aqui dentro, né? E formava essa pilha cônica. Até aí, tudo bem, assim, meio chatinho, mas até aí tudo bem. Então, forma uma pilha cônica. Aí a diferença do ensaio, do experimento, da simulação, acredito eu, a principal diferença é que a gente tem que colocar o escoamento na velocidade que a gente quer de forma gradual, né? Você não tem como impor direto aquele escoamento que você quer, né? Não tem como, né? Então a gente, né, tem as bombas, liga, vai abrindo as válvulas, né? Até chegar na vazão, né? Correspondente àquela, né, aquela tensão de cisalhamento que a gente quer. Isso leva um tempinho até acontecer. Então um pouco, esse tempo é diferente da simulação. Só que é o seguinte, os grãos, né, eles só começam a se mexer quando a gente ultrapassa aquele limite aquele threshold de bed load, né, de deslocamento por leito móvel. Então, quando isso ocorre, já está mais ou menos na vazão que a gente quer. Então, é para passar dessa vazão até a vazão final, né? Então, assim, não é um tempo tão grande também quanto parece, porque os grãos eles demoram para começar a se mexer. Exatamente. E no começo ele não perde material, porque no começo ele faz o seguinte, ó, você vai ver aqui no filme, no começo primeiro ele se deforma, então ó, ele primeiro se deforma, para depois ele começar a perder material. Por enquanto, ó, a recirculação pega quase tudo, ele perde muito pouco material. Ele vai perder material mesmo quando os horns estiverem formados. Agora, ó, começa a formar os horns, aí ele vai começar a perder material. Exato. Senão a maior parte volta. Então, no começo, quando a gente está setando isso aí, ele não perde tanto material, né? E aí é o seguinte, né? Claro, vai ter uma diferença entre o ensaio e a simulação, né? Ou entre ensaios sucessivos, né? E aí o que é a nossa sorte, né? Aliás, na verdade era por isso que a gente estava estudando Barcana também, é que ele é um atrator muito forte. Ela aparece assim, você pode pôr as condições iniciais mais diferentes que ela aparece. Aí tem um paper de um pessoal da China, eu me esqueci o nome do autor, eles lançaram um paper, acho que ano passado, em que eles colocam várias condições iniciais dessa pilha de grãos. Então, eles tinham uns moldes que eles colocavam, às vezes, colocavam um paralelepípedo, uma pirâmide, um triângulo com uma coisa meio triangular, né? E um cone, por exemplo. E sempre a barcana que eles obtinham era exatamente a mesma. A mesma barcana, sempre. É bem robusto. Eles mantinham mais ou menos o volume, né? Ou a massa inicial, mas com formas diferentes, né? Então, é um atrator, assim, muito robusto mesmo. Então, isso é bom para a gente, né? Do ponto de vista experimental, fica fácil, né? Não é tão delicado assim. Legal. Beleza. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida?
Então, acho que a gente pode encerrar por aqui já, né? Já usamos o Eric por quase 2 horas, isso é muito tempo, um já deve estar prazer. cansado. Eric, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu seminário, foi excelente, muito obrigado mesmo. E eu De acho nada, que o prazer foi meu. Grande prazer. com certeza, e o prazer aqui é nosso, né? Os meus alunos aqui, vendo um trabalho bonito desse feito por outros alunos, é muito estimulante, né? Então eu quero que eles vejam isso e digam, legal, esse é um bom parâmetro para a gente alcançar e seguir, tá joia? Então, Eric, agradeço muitíssimo sua participação. Alguém quer falar alguma coisa? Se não, Eric. Eu só queria agradecer o seminário e falar que belíssimas imagens suas, tanto as simulações quanto os vídeos, né? E muito instigante, assim. Obrigado. Obrigado. Joia. Eric? Alô? 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 Eu acho que eu caí, alô? Não, eu tô te ouvindo. Eric, Não, você caiu? Não. Eric, eu acho que você caiu. Eu acho que o Eric caiu. Eric? Bom. Então, vamos esperar só um pouquinho, Eric, ver se ele volta. Se não, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação, foi joia. Eu vou mandar uma mensagem para ele depois, então. Eric, você nos ouve? Acho que ele caiu de vez. Ele acabou de sair agora. Ele está saindo agora. Pessoal, muito obrigado. Foi uma palestra ótima, sensacional, excelente. E eu espero que vocês todos tenham gostado. Até a próxima. Se vocês quiserem ficar informados sobre essa série de seminários, não se esqueça de botar seu e-mail aqui no chat, tá bom? Aqui, ele pedindo para voltar. Eric? Oi. Oi, acho que você caiu, cara. Na internet caiu. Eu dei sorte de não cair no meio da... A internet aqui de casa tá ruim. Deixa eu até acender a luz aqui. Tá... Já escureceu, né? Mas a internet de casa vive caindo. Eu dei sorte de não cair. Durante a apresentação. Beleza. Eu estava dizendo, Eric, que agradeço muitíssimo. É muito bom ver trabalho bonito, bem feito, envolvendo alunos. Isso é um estímulo para os nossos alunos aqui. Eu acho isso sensacional, com certeza estimulante e motivador para todos eles. Tá bom? Agradeço muitíssimo. Bom trabalho aí para vocês. Espero que a gente se mantenha em contato e quem sabe um dia a gente encontre um tema legal aí para trabalhar. E enquanto isso, até a próxima. Cara, quer falar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer o convite, dizer que foi um prazer enorme. Beleza, cara. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.